Pense, pare, não se compare. O sol nasceu pra todo mundo. Chama-se tempo, a razão para tudo. Sonhe, batalhe, age com poder divino. Fala, rapaziada, aqui é o Guilherme do Botequim Podcast. Hoje eu estou realizando o maior sonho do Botequim. Quando eu iniciei o projeto lá em 2020, que começou a aparecer essa ideia de gravar, eu não imaginava que eu poderia estar aqui nesse momento, nesse lugar, nesse espaço, vivendo esse dia. Era um sonho muito distante, já passaram pessoas incríveis aqui pelo Botequim, eu sou muito grato a todos eles que aceitaram um convite, que sentaram do meu lado para poder gravar. Hoje eu não estou jogando sozinho, chamei reforço, porque não dá pra... não dá, né, irmão, tá ligado? Mas o Botequim Podcast, com muita alegria, com muita satisfação, o professor, o cara que eu assisto todas as entrevistas, todas... Sou completamente apaixonado pelo trabalho dele, grato pelas aulas que ele tem nos dado de profissionalismo, conhecendo um pouco daqui do ambiente, a forma que você trata o seu negócio, os pés no chão, a humildade, enfim. Então o Botequim Podcast, com muita alegria, recebe Leandro Brito. Que apresentação, né? Pô, rapaziada, que alegria, cara. Primeiro, agradecer o convite, cara. De verdade, isso, cara? Eu fico feliz e eu sempre falo que eu aceito todos os convites, cara. Porque eu sei como é difícil, né? A gente conseguir convidados, a gente conseguir abrir portas para poder chegar nas pessoas que, né, têm mais relevância dentro do segmento, enfim. Tô feliz em estar aqui com você. Feliz em ver que o meu trabalho te inspirou, cara, de verdade. Porque isso é uma responsabilidade também, né? E você acaba sentindo que valeu a pena, né? Se esforçar, fazer da forma certa, na conduta correta, que a gente acredita, né? Sim. Quando a gente começa na internet, a gente tem algumas escolhas, né? Você pode ir pelo caminho mais fácil, né? Ou você pode ir pelo caminho certo. Sim. O caminho certo, ele nunca é fácil, né? Sim. Na maioria das vezes não é fácil. Eu optei pelo caminho certo. É mais árduo, foi mais trabalhoso, Sim. mas é recompensador ouvir coisas como você falou, sacou? Que te influenciou, que te inspira. E não imaginava que a minha presença aqui era tão importante pra você, de verdade. Tá maluco, é importante demais, cara. Mas isso me deixa muito feliz, de verdade, cara. De verdade. E, Obrigado. cara, eu não tô jogando sozinho. Então eu vou voltar, não sei se você sabe, no dia 4 de janeiro de 2021, lá no Espeto Arte do nosso amigo Joe Clay, o meu primeiro convidado, Everton Moleque. Aê. Tá maluco, cara. Esse cara aqui Virou co-host, esquece. E na verdade, eu agradeço por ter me chamado, tô muito feliz de estar aqui com o Brito aí também, que é hoje um dos maiores representantes aí da internet, eu acho que do nosso segmento do samba e pagode, né? E, pô, eu já falei pra você, tô 28 anos vivendo essa vida no anonimato, mano, e tá tudo certo, né? Sim. E tá tudo certo, e eu sempre vi um talento em você, né? E quando você me falou que ia gravar e tal, que foi lá no Praça, você lembra? Lá no Praça, eu E te aí, liguei, você fui no lembrou Praça. da data do Eu primeiro e eu lembro de lembro. quando você falou que ia fazer. E eu sempre gostei, a gente já trocava ideia nos pagodes, você ia muito no meu pagode. Eu vou falar aqui, teve um dia que você me deu um papo, velho, mudou minha vida aquele papo lá. Eu lembro, você nem lembra falar, mas eu sei do que Mudou minha vida. do que se trata. Mas é isso, meu, e eu acho que a vida é isso, né, meu? É o respeito pelas pessoas, e isso trouxe aqui a gente tá aqui hoje. É isso. Mas é engraçado esse lance do anonimato que você falou, né, cara? Porque o meu canal tem 12 anos, né? Sim. E assim, eu falo 12 anos, mas é até um pouquinho mais, porque se a gente for contar desde o primeiro vídeo mesmo, tem até mais Fez tempo, a primeira né? inscriçãozinha lá no Cara, YouTube. tem mais tempo. E na verdade a grande parte do meu trabalho foi totalmente no anonimato. Não que hoje eu seja um cara, mas dentro do segmento eu sou um cara que a galera Sim. conhece ali e tal. Muito respeitado. Mas a maior parte desses 12 anos, desse meu processo aí, foi totalmente no anonimato, né, cara? Só que depois que o negócio começa a andar, as pessoas voltam lá pra ver, pô, mas o Everton aqui tá estourado. Agora não é aquele cara que tocava naquele pagode ali. E a galera vai lembrar o que você fez, né, agora, né, cara? O que você tá fazendo. E é uma coisa que você tem que trabalhar em você também, isso, né, cara? É difícil, né? É difícil. Caramba, meu irmão. Mas é assim, ó, que quando você tem o pé no chão, quando você respeita, aquilo que você falou, você preferiu ir pelo caminho certo, não pelo caminho
fácil. fácil. Mais rápido. E o certo tem árduo, hora, é isso. é difícil, mas eu falei pro Gui, até vindo pra cá, tá tudo certo. 3 filhos, uma família, algumas conquistas que são minhas. Amigo do Neymar. Amigo, eu tô aqui conheci o cara uma vez. Já teve junto? Hã? A geolocalização do Google dele bateu com a tua, irmão. Tá tudo certo. Vocês podem tirar essa onda O aí. Neymar fez algum pedido lá no pagode? Ou não? Fez, Então, aí. fez, tá tudo certo. Foi muito legal, meu. Moleque, depois que eu cheguei em casa, que eu falei, até comentei com o Gui aqui, pô, quantas pessoas não queriam estar ali do lado do Neymar? E a gente teve esse privilégio. E não é à toa, não só pelo futebol, que eu também sou muito fã do futebol dele. Pensei que você falou que você é muito bom. Não, já foi um dia. Não foi, cara. Eu já te vi jogando lá no Futebol das Estrelas em Osasco. Não, pô, Horrível. isso, Eu tava lá, isso, pô. mano. Pô, esquece. Não quer que você contar essa história ruim pra mim, não. Mas, meu, a simplicidade, assim como você recebeu a gente aqui também, que o Gui, pô, pra você é o super-homem do Gui do podcast. Pô. E o moleque, um carisma, uma simplicidade, normal como um ser humano. É o que tem que ser, Respeitar as cara, pessoas. É isso. Tão simples, né? É engraçado que hoje em dia ser isso é meio que um caso à parte. Deveria ser o normal, né? A pessoa ser tranquila, independentemente do nível que ela chegar, né, cara? Exatamente. Eu vou falar pra você assim, eu já gravei com muita gente, né? Seja o podcast, seja audiovisual, enfim, com artistas gigantescos, né, cara? E eu vou falar pra você, os mais gigantes, assim, cara, e os que têm um sucesso mais duradouro, mais longo, mas são os caras que têm o pé no chão, cara. Mais de boa, né? Impressionante. Por exemplo, a gente tava lá na gravação, a gente se encontrou na gravação do Sorriso, né? Sim. Cara, todo sorriso, não tem o que falar, mas usando o Bruno como exemplo, cara, você senta pra conversar com o Bruno, cara, você não acredita, cara, é um cara extremamente humilde, é um cara que eu venho tendo mais contato com ele agora, e é um cara que eu aprendo muito, é um cara que sabe se posicionar, é um cara que sabe o que é o trabalho dele, a representatividade do trabalho dele hoje dentro do segmento, é um cara super inteligente e que é disposto a contribuir. Sim. Vou dar um exemplo, eu falei com ele esses dias, falei, pô Bruno, é o seguinte, eu tô indo pro Rio, tal data aí, vou estar com os meninos do Fala Comigo e tal, e eles queriam trocar uma ideia contigo, tá? Ele falou, cara, é só você marcar, meu irmão, é só marcar, a gente vai trocar essa ideia. Sim. Pra quê? Pra compartilhar a experiência, pra falar e tudo mais, que é importante pra caramba, o Everton sabe. Quem chegou tem um porquê, né? Ninguém chegou por acaso, né? Ainda mais um cara que chegou há tantos anos e se manteve até hoje, né? Então tenho certeza que essa generosidade dele, essa humildade, esse pé no chão, é o que são coisas que fizeram ele estar onde ele está, né, cara? Sim. E isso tem que ser, tem que ser copiado, né, cara? Essas coisas aí tem que ser seguidas, né? Exatamente, Brito. Então, pra mim, cara, poder a gente ter a oportunidade de conversar, de ter esse papo, é algo surreal. E antes da gente começar, não é porque você que tá aqui, eu tenho que fazer os meus agradecimentos, Claro, né? claro. Tem que agradecer a a gente vai no embalo aqui, né? meu velho. Vai O embora. professor tá aqui, a gente vai mudar, não vou mudar nada. Vai ser Continua. Assim, cara, primeiro eu quero agradecer o Everton, que já tá aqui comigo, e é esse o maior agradecimento que eu posso retribuir e estaremos juntos sempre. Quero agradecer minha esposa, que tá ali comigo sempre, Tabata, te amo muito. Tem que falar no início, né, pra não falar que eu não falei, aí, tamo junto. Pra não esquecer. Os meus filhos, mas eu quero agradecer ao Armazém 18, que é a casa que eu gravo o Botequim Podcast em São Paulo. O Armazém 18 me abraçou no meio da pandemia, com frota em cima de todo mundo, e ele, cara, vem, grava aqui. Então eu sou muito grato ao Costelli e toda a direção do Armazém. Quero agradecer ao Espeto Arte, que foi a primeira casa que abriu as portas pro Botequim. Ao Digos Corte, que é o menino que dá um talento no cabelo, é meu parceiro, joga bola. E o Júnior, cara, que é da Capital Lanche, que é meu irmão também, que me ajudou bastante, que mandou aquela porçãozinha de fritas pra você. Você lembra disso, né? É, Comeu maravilhoso. Mas, e Brito, e tem uma rapaziada, cara, que eles pediram que eu te entregasse esse presente, que é a família Saranunca lá de Osasco. A família Saranunca, eles estão completando 9 anos nesse ano, próximo ano 10 anos, e vai ser uma festa incrível. Eles iniciaram com um projeto de ajudar pessoas. Inicialmente uma resenha, da resenha virou um grupo que tocava um samba, do grupo do samba virou uma galera que fazia um festival, e que eles tiveram a oportunidade de estarem no Cacique de Ramos, tocando uma roda de samba lá no Cacique de Ramos, e esse aqui foi, para eles consideram como o troféu do Saranunca, que foi o boné que todos usaram naquele dia. Eles tiveram a honra de ser recebido pelo Bira Presidente. Então eles pediram que eu te entregasse esse presente aqui. Cara, que bonito, cara. Isso eu te falei, que bonito esse boné, cara.
brigadaço pelo presente. Vou usar, viu? Vou usar? Demais, aí, cara. velho. Lindo mesmo, de verdade. Isso aí. Obrigado. Pô, Aldão, não mandou um pra mim, pai? Que isso? Ô, Santos, Você é que sócio, isso? pô. Eu tô ligado que você tem os 20% lá. Muito top. Vou tirar umas fotos e deixar no meu Instagram lá, inclusive, pra galera ver. É isso aí. Muito maneiro. Ô, Brito, então vamos lá, cara. Pô, quantas entrevistas você tem gravado? Cara, é difícil falar o número exato, porque assim, se a gente for falar de podcast, Sim. a gente tem 180, Gisele? 180 episódios. Agora, se a gente for pegar lá do comecinho as Sim, entrevistas, entrevista. porque mudou, né? Antigamente eram as entrevistas, que era basicamente isso aqui, Sim. né? Que depois meio que entrou na linha do podcast, já se moldou ao formato do podcast. Então, se for pegar desde o comecinho, juntando com as entrevistas, cara, pode colocar aí uns 300 papos aí, cara. Você acho que falou com uma galera, hein? Pô. Já pensou todo mundo lá embaixo querendo falar contigo agora? Poxa. Dá uma galera, hein? Muito amigo, né? É. Não vai estar lá embaixo, mas muita gente eu tenho contato até hoje, Que cara. bom, Assim, a galera. que bom. Que é um presente que eu tenho também, cara. Eu acho que além de você gravar um papo, é bom você criar um vínculo Sim. de alguma maneira, né? Você fica, cara, cria ali o contato no relacionamento que ele vai perpetuar. Mas eu quero voltar lá atrás, Brito. Quem é o Leandro Brito? Onde você nasceu? Queria que você falasse o nome dos seus pais, Legal. o nome dos seus filhos, que eu te vejo lá, tá sempre com eles, viajando. E queria que você falasse um pouco do Leandro Brito músico, velho. Legal, legal. O Everton tem algumas curiosidades aí. Então, porque quando eu conheci o Leandro Brito, eu também comecei a ver. Você falou com o Marcelinho, você ia no show, acho, você ia no show, né, com o celular, tipo, né, precário ali a estrutura. Muito inferior. Você acha, estamos começando no estilo que você começou. Cara, eu comecei muito aquém disso aqui, cara. Para com isso. Sério? Vou contar isso, mas enfim. E aí você fazia os vídeos com os cavaquinistas, né? Exato. E depois que mudou para esse lance de entrevistas, de podcast e tal. Isso. Fala um pouquinho pra gente. Cara, então, o Leandro Brito é um cara que nasceu em Planaltina, que é uma região aqui no Rio, aqui em São Paulo, aliás, vocês falam periferia, né? Lá em Brasília é cidade satélite, né? Sim. Que fica à margem do plano piloto, que é a região central, né? E aí mudei muito cedo, muito garoto, assim, pro Céu Azul, que é uma periferia da periferia de Brasília, é o entorno de Brasília que a gente fala. E aí é uma região distante, na época não tinha internet, né? Então a gente ficava bem afastado mesmo. E aí, cara, eu ali com 10, 12 anos explodiu o pagode 90, né? E minha irmã ouvia muito, cara, ouvia muito. Minha irmã comprava os CDs, né, do SPC, Raça Negra, né? E tava muito bombado em Brasília também aquele movimento do rock dos anos 80, 90. Brasília né? ficou conhecido um tempo como a cidade do rock, né? Sim, então eu lembro que tocava muito Legião Urbana, assim. Legião Urbana, a galera ouvia muito. Então tinha a tribo do rock, ali naquela periferia, tinha a tribo do rap, que era muito forte em Brasília, que é muito forte em Brasília, e tinha a tribo do pagode, que era um pouco mais contida, era menor, mas me chamou mais a atenção, cara. E minha irmã era meio que dessa tribo rock / pagode. Turma mais velha? Mais velha. Mais velha. Bem mais velha, brincadeira, não pode falar isso. Brincadeira, um pouquinho mais velha que eu. E aí, ela começou a ouvir muito pagode e aquilo começou a ficar no meu subconsciente, cara. Então ela ficava ali ouvindo em casa. E aí eu lembro que isso chamou muito minha atenção. E aí eu comecei a assistir os vídeos de pagode que passavam na TV, aliás. Os programas de pagode, na verdade, né? E começou a me chamar a atenção esse lance dos grupos, né, cara? Aí o Exalta ia lá no Programa Livre, vocês lembram do Programa Livre ali com o Serginho Grosman, eles tocaram lá ao vivo. E aí eu comecei a me interessar pelo músico pagodeiro, né? Quer dizer, pelo cara que tocava, né? E aí comecei a me interessar pelo cavaquinho. Você sempre já olhou pra harmonia? Sempre. E aí eu lembro que eu pedi pra minha mãe, quando puder, tal, quando tiver uma condiçãozinha, compra um cavaquinho pra mim, tal, pra eu aprender e tudo mais. E aí eu lembro que ela falou, não, beleza, deixa comigo, o que é o cavaquinho? Não, aquilo ali, beleza. Aí, tempos depois, um cara passou vendendo um instrumento pequeno com corda lá em casa, ela foi e comprou, falou, não, tal, vou comprar aqui pro meu filho, que ele pediu esse instrumento aí e tal. E aí quando eu vi, na verdade, era uma harpa que ela comprou, não sei se vocês vão lembrar, tinha umas harpazinhas assim, cara. Aí eu, pô, mãe, eu acho que não é bem isso aí não, cara. E eu, moleque, tinha 12 anos de idade, mas peguei aquela harpa e comecei a ficar dedilhando ali, né, cara. E isso na região do Céu Azul, ou seja, lá não tinha pagode pra eu ficar vendo alguém tocar. Era não chegava na cara, assim. Não tinha, cara, não tinha, na época não tinha. Um barzinho, nada, não rolava. Não tinha, cara, porque
é difícil explicar pra galera, pra contextualizar, mas o Céu Azul é Goiás, mas colado em Brasília. Sim. Então a gente fala que é meio que uma região que ela não é nem Brasília nem Goiás, sim. porque ela tá longe de Goiânia, que é o centro administrativo do estado de Goiás, e de certa forma não é Brasília para ser administrado por Brasília. Então é uma região abandonada, cara, até hoje, assim, infelizmente. E a gente ficava meio que num limbo ali. E eu era moleque, não conseguia ir pra Brasília, onde tinha pagode. Sim. Aí lá tinha o Amor Maior, Coisa é Nossa, os grupos que tocavam muito, mas eu era moleque, não tinha como eu pegar um ônibus e ir pra lá. Meus pais não conseguiam me levar, que trabalhavam a semana toda. Era uma vida totalmente comum, cara, como todo mundo tem. Quer dizer, os pais trabalhavam a semana todinha, chegavam em casa cansado, não tinha como me levar pra ir ver um pagode, eu moleque de 12, 13 anos. Então eu ficava ali assistindo TV e dedilhando essa harpa. Até que um dia ela conseguiu comprar um tonante pra mim. O cavaquinho que todo mundo que começa a tocar compra o tal do tonante. E aí eu comecei a, de fato, dedilhar ali, tocar e fazer as batidas do cavaquinho e fui aprendendo sozinho mesmo, né? Até que eu conheci um cara na cidade ali que tocava também, Ricardo, o nome dele. E aí ele também trabalhava, mas à noite eu ia lá, batia lá, pô, Ricardo, me passa alguma coisa aí e tal. Não tinha esse lance da internet que tem hoje, que é um veículo assim que facilita demais, né, cara? Chega muito mais rápido as coisas. Muito. Né? Se a gente decidir, vamos aprender harpa hoje, acesso, vai ter um canal ensinando harpa lá. Então facilita. Na época não tinha, então eu tinha que ir até a casa da pessoa para a pessoa me ensinar. Ele me ensinou, me passou a batida, eu peguei com facilidade ali e tal. E aí depois entrei numa aula de música com um guitarrista, porque tinha uma galera ali do gospel ali na cidade, e sempre a galera do gospel tem uma bagagem teórica muito forte, né? Um guitarrista muito bom, e ele me ensinou muita coisa, Carmão o nome dele. E aí eu entrei nessa aula de música ali, ele me ensinou a ler partitura, toda a questão teoria musical e tudo mais. E aí eu ia tentando transpor para a questão do cavaco, porque ele não tinha nenhuma noção de samba, mas tinha total noção da música, né? E aí eu fui aprendendo a parte musical, e aí conhecendo pessoas ali em Brasília, no Céu Azul ainda, que gostavam de pagode. Aí comecei a conhecer amigos ali que tocavam percussão e tudo mais. E a gente montou um primeiro grupo, chamado Mais Que Samba. Sim. Mandei essa. Era eu e os amigos da escola, né? Dalcimar, Júnior, Marcelo, Alex. A gente montou esse grupo, e Henrique também. Eram todos amigos da escola, e a gente tocava, cara, muito... precariamente nos barzinhos de Brasília. Eu não tenho nenhuma vergonha em falar isso. Falar assim, mas o Leandro Brito, o músico Leandro Brito, cara, eu toquei simplesmente em locais muito pequenos, ganhando micharia e coisas que não tiveram relevância nenhuma no cenário musical de Brasília. E na verdade, pode ser que a pessoa, mas pô, não fez nada. Cara, pelo contrário, eu acho que isso é legal demais hoje, porque eu sei a realidade daquele cara que me procura hoje e fala assim, pô, Leandro, eu quero gravar um audiovisual, mas a minha condição é muito difícil, cara, eu não sei como é que é, porque eu fui esse cara, tá ligado? Que não conseguiu ascender na profissão ali como músico, como artista, só que se encontrou em outro caminho, mas aquilo ali serviu pra eu saber a realidade dos caras, né? Se eu não tivesse passado por isso, hoje quando um cara me procurasse pra gravar e contasse a história dele, talvez eu não saberia, né, da realidade. E a gente sabe que hoje é difícil, mas pô, eu vou ser sincero, naquela época, aonde eu morava, era mais difícil ainda, cara, porque a gente não tinha acesso nenhum, né? Mas a internet começou a vir, né? E aí a gente começou a ter um amigo que tinha uma internet de escada, então a gente começou a ter um acesso maior aos lançamentos que aconteciam aqui em São Paulo. Naquela época, como é que a gente tinha acesso? Era indo no camelô comprar o CD pirata, né? Aí veio o CD do Revelação Pirata, aquele que pô, explodiu, a gente foi lá e comprou o Boca Louca, né? Ainda assim você não tinha acesso aos grandes shows, aos grandes... Não, o primeiro show que eu fui, cara, foi na Aruc, que é uma escola de samba lá de Brasília. Foi da Alessi Brandão. E aí eu já tinha ali os meus 16 anos e tal, aí era eu, o Alex, que era o que estava aprendendo cavaco comigo. Tanto que no grupo ele ficou no cavaco e eu tocava banjo, né? Aí eu falei, Alex, pô, cara, a gente tem que ver esses caras tocar, pô. Não adianta a gente ficar aqui só vendo revista cavaco, só vendo alguma coisinha na internet, a gente tem que ver os caras tocar. Vai ter esse show da Alessi Brandão lá na Aruc, vamos lá. E a gente, moleque, pegou um ônibus, e a gente foi de um ônibus e foi um rolê gigante, porque o show terminou e não tinha mais ônibus para voltar para o Céu Azul, né? E aí a gente foi a pé até a parada de ônibus mais próxima, que passava ônibus 6 horas da manhã, e fomos a pé, era tipo um rolê de, sei lá, uns 4 km andando assim e tal, e ficamos lá esperando até amanhecer para passar o ônibus para voltar e tudo mais. Ou seja, foi bem correria assim, para poder simplesmente ver aquilo que a gente só ouvia, né? E ali, cara, eu comecei a correr atrás,
Só que uma coisa que eu já tinha naquela época era uma certeza que alguma coisa dentro da música de relevância eu ia fazer, cara. Você ia seguir esse caminho. Naquela época, na minha cabeça, era ter um grupo de relevância, né? Porque era a coisa mais lógica, né? Se eu tinha um grupo, alguma coisa que vai acontecer. É o caminho mais perto. E você chegou a atuar em grupos maiores, assim... Da cidade? É? Não, cara. Esse grupo, o que aconteceu? Aí, beleza, eu fui insistir naquele grupo, né? Que eram amigos da escola, amigos mais próximos. E a gente tem esse apego pessoal também, né? A gente quer crescer com os amigos, né? E foi difícil, até uma conversa boa também, foi difícil eu entender que em determinado momento a amizade, ela precisa ficar em segundo plano quando o assunto é trabalho, né? Sim. Por quê? Eles eram excelentes amigos. Pô, são pessoas Parceiros, fantásticas, mas para grupo, nem todo mundo tinha o perfil para ter um grupo. Ou seja, pessoas que queriam realmente levar aquilo a sério, que queriam ensaiar. Para eles não era prioridade. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que como para mim era, aquilo para mim, cara, era uma loucura. Porque eu queria ensaiar todo dia, eu queria ter o grupo que tocava mais redondinho e tudo mais, mas para aquilo eu precisava que eles estivessem comigo, né? Porque eu era o cavaquinista que fazia a direção musical ali. Só que se todo mundo não tivesse na mesma vibe, não tem como, né, cara? É um grupo, né? É o que acontece com todos os grupos, é isso. Mas deixa eu te perguntar, quando você tocava cavaquinho assim, você tocava igual, tipo, corinho? Não, eu era de outra escola. Eu era da escola Mauro Diniz, Didi Pinheiro, eu era dessa linha. O Corinho, ele é gênio, né, cara? Irmão do Everton, né? Sim, Irmão do conheço Everton. demais. O Corinho, ele tem um estilo, assim, muito plástico, né, de se tocar, assim, né, cara? Parece fácil, né, cara? Parece fácil, não, ele é alienígena, assim, cara. Eu gostava muito do estilo, assim, do Mauro Diniz, cara, tanto que eu segui essa linha, não era virtuoso, mas eu tocava bem, cara, assim, modéstia à parte, assim, eu sempre fui muito dedicado. E, na verdade, um dos motivos de ter abandonado o cavaco, assim, é porque eu nunca quis tocar mais ou menos. Sim. Então, quando eu não tinha mais tempo pra estudar, eu falei, cara, se for pra tocar mais ou menos, é melhor eu não tocar, entendeu? Então, deixei meio de lado, brinco às vezes e tal. Inclusive, eu sou o mestre do Corinho, professor. Se você pegar umas aulas, Que humildade, vou deixar cara. o meu cartãozinho Que pra você. humildade. Obrigado, velho. vou pegar essa aula. Que isso, hein? Que é isso? Não sabia esse seu lado professor, não conhecia, cara. Não, mas ela é. Não, Ali Tira não, o mérito, pô, né? ali- Não me tira o Não, mérito. mas você é louco. Ó, quando eu era, hoje, tipo, tinha lá 8 anos, eu já falei isso pra ele fala que é sacanagem minha. Quantos anos você tá na noite? 28. 28. Quando eu tinha os meus 10 Que a anos. gente tem de idade, né? Ele tem na que música. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, o molecagem já andava super bem, assim. E aí tinha uma casa de show lá em Osasco, que era ali na Maria Campos, que era de segunda. Segunda, não Faz tempo, né, cara? Difícil você lembrar. Enfim. Calafrios? Não é Calafrios, não. É Embaixada. Embaixada. A minha mãe me levava, cara, e uma vez eu tava do lado do Everton, lá, ele tocando assim, ó. Aí tá aí hoje, é meu parceiro, mas eu era uma criança, ele já era um velho barbado, tinha filho de 50 anos. Que isso? Mas brincadeiras à parte, Brito. E aí você veio seguindo essa linha de querer tocar. Então, aí o que aconteceu, né? Aí eu fui seguindo, mas aí um saiu do grupo porque virou pastor, o Alex, aí se converteu, aí saiu. E ele era o cara que aprendeu a harmonia comigo, então ele era meio meu parceiro. Então quando ele saiu, e era o cavaquinista, eu tive que passar pro cavaco, aquilo ali já meio que deu uma estremecida no projeto do grupo, né? E aí depois outros saíram e tudo mais, e o grupo meio que foi se desfazendo. E eu ainda com aquele sentimento de, cara, eu ainda vou fazer uma coisa de relevante dentro do segmento, dentro da música. Só que eu não era cantor, eu era um cavaquinista, então eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Eu vou entrar num grupo, eu vou ser músico de, né, E nunca se interessou em cantar também? Não, cara, nunca me interessei, nunca me interessei. Dá uma palhinha. Pô, eu poderia até ter tentado, tem gente que fala, pô, seu timbre de voz, mas eu nunca me interessei, cara, nunca me interessei em estudar isso e tal. E aí eu acabei conhecendo minha esposa, e a gente namorava ali e tal, ela foi engravidou. E eu tinha 18 anos e tudo mais, e ainda tocava, mas aí já veio aquela, caramba, a esposa, namorada grávida, eu preciso trazer ela pra morar comigo, preciso sustentar. Tem que ter correria. E aí eu falei, cara, eu vou ter que buscar outro caminho. Entrei numa faculdade e consegui um estágio, né? Aí a música meio que já estava ficando de lado. Só que eu não queria abandonar o cavaco, porque eu já vim estudando cavaco ali há uns 5 anos, e música é aquilo, se você passa 10 anos estudando e para um mês, você desaprende quase tudo, porque é uma coisa muito de prática, né?
Aí eu pensei assim, caramba, eu não posso parar, cara, eu não posso abandonar o que eu demorei tanto pra conquistar, né? Uma técnica ali, um jeito de tocar. E aí eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar durante o dia, eu vou estudar à noite, e vez ou outra, quando eu tiver um tempo, eu vou gravar um vídeo tocando o que eu sei e postar isso no YouTube. Isso em que ano, cara? Ah, cara, eu sou péssimo de 2009. ano ali, de data, mas vamos colocar que isso tem uns 13, 14 Época de anos. Orkut ainda? Época de Orkut. E aí eu pensei assim, beleza, eu vou gravar uma videoaula, porque da mesma forma que... Cara, mas peraí. De onde que surge essa parada de videoaula? Você viu alguém fazendo? É porque é o seguinte, eu tive aquela dificuldade de ter que ir entendi. na casa do Ricardo aprender a tocar. Então eu me coloquei no lugar de quem estava igual a mim, né, naquele momento. Quer dizer, cara, muita gente não tem um Ricardo ali morando perto, não tem ninguém que ensine, então eu vou ter que disponibilizar alguma coisa para aquele cara aprender em casa, né? Então basicamente foi esse o insight. Pô, alguém vai estar numa situação parecida e vai precisar, né? E aí eu gravei uma videoaula muito simples, nem apareceu meu rosto. Sim. Esse vídeo tá no YouTube ainda, cara. E eu falando assim, meio sem jeito, com a voz meio assim, magrinho ali, ensinando, ó, pessoal, aqui isso aqui é o dó, isso aqui é o ré, isso aqui é o exercício para você soltar os dedos. Postei isso no YouTube. Cara, deu uma porrada, assim, porque não tinha esse conteúdo na época. Então, esse vídeo deve estar com, sei lá, com 3 milhões de views. Cara. Uma aula de cavaquinho com 3 milhões de views é coisa pra caramba, assim, eu não sei. A galera certo, foi lá mas atrás ver o que você fazia, meu velho. muita gente foi. Tá no seu canal, do Leandro Brito. Tá no meu Lá canal, mas, cara, tem muito comentário ainda de pessoas assim, pô, que aula legal, tô aprendendo. Ou Sério? seja, até hoje tem gente que vai lá. Legal. Porque a música é música, né, cara? O conceito é o mesmo, né? Ou seja, o que a pessoa aprende lá é o que a galera ensina hoje, assim, né? De outra forma, com outra didática, mas é a mesma coisa, a música é a música, né? E até hoje esse conteúdo, muita gente ainda pergunta, pô, não vai ter a continuidade da aula tal, você parou na aula tal, porque muita gente pega ali, né? Então eu postei aquele vídeo e teve uma relevância, comentários, visualizações, claro que não bateu 1 milhão de cara, né? Sim. Teve, sei lá, 5 mil visualizações, 10 Nessa mil. época do YouTube é muita coisa. Era muita coisa. E aí eu comecei a me interessar, né? Até cara? porque nessa época, se eu não estiver enganado, era uma época em que o pagode estava no YouTube, mas era só as capas. Era Júnior Belo, né? Júnior Belo. Era o Júnior Belo, Outro postando também que lá já. o... Eu tinha 15 anos, ele já tinha 45 de YouTube. Eu entrevistei o Júnior Belo, cara. Fui pra Porto Alegre entrevistar o Júnior Belo, Ele é velho. demais, cara. Ele é um cara sensacional. Então, assim, o Júnior Belo, ele era esse cara do YouTube, musical, mas o pagode era capa de CD. Não era só isso. Porque Ou tava Boca muito Louca no acabou. começo, tava muito no começo, não tinha essa febre do audiovisual, né? Sim. O que tinha naquela época eram os DVDs que saíam ali nos camelôs, né? Sim. Ou nas lojas, mas a gente não tinha condição de comprar na loja, comprava no camelô mesmo, o piratão. Aí era a época daquele DVD do Arte Popular, que ele chamou Turma do Pagode, você lembra dessa? Lembro. Que tinha ali, eu acho que era Sem Abuso, talvez o nome do Foi DVD. Sem Abuso, foi Sem Sem Abuso, né? Que ali a gente conheceu Turma, né, tal. Era essa época, o DVD do Arlindo, né, do Pagode do Arlindo, né, que tinha o Prateado tocando, Sim. né, o Péricles participando. Era essa época aí. Ou seja, não tinha esse conceito que a gente meio que depois foi empregando de gravar um audiovisual e jogar no YouTube, Sim. né? Isso aí foi meio que bem pra frente, né? Não, e a ideia de colocar a videoaula ali era, tipo, alguém pra ir, não tem um Ricardo, né? Ricardo. Isso, não tem um professor Não tem. próximo de cada Sim. pessoa que quer aprender a Sim, tocar. sim. E aí eu falei, cara, eu vou humildemente passar o que eu sei aqui. Top. E eu acho que de audiovisual, quem gravou nessa época foi o Biro do Cavaco e o Salgadinho. Isso que eu ia gravou falar. uma videoaula. Né? Isso, o Salgadinho, assim, não sei Eles exatamente a foram cronologia, pioneiros, assim, mas né? o que pra mim tem de recordação mais antiga foi o Salgadinho, cara. Eu até falei isso pra ele quando eu gravei um papo com ele Sim. anos depois, tal, que eu comecei a gravar as entrevistas. Eu falei isso pra ele, cara, eu lembro dele com aquele paletozão ali, dando aquela aula de cavaquinho ali, gravou em VHS ainda. Isso, VHS, eram as fitas. E isso né? não era internet ainda, né? O cara gravou ali um VHS, mas você vê, né? Já era o embrião do que depois eu fiz ali na internet. Sim. Também não estou dizendo que eu fui o primeiro a dar aula de cavaquinho no YouTube, não é isso, mas se tinha outro... Cara, se você tinha outros, pegou eram uma muito deficiência poucos, que assim. você teve, um Isso. problema que você não encontrou Exatamente. e levou para algumas pessoas uma solução. Isso. Legal, top. E a motivação, é bom falar também, a motivação não foi para ter visualização, não foi para ser conhecido, não, foi só para não parar de tocar. A ideia era só não perder a prática, né? Era falar, cara, eu vou gravar aqui
E aí isso vai fazer eu estudar. Porque ensinar te obriga a continuar aprendendo, né? E ali, cara, o negócio deu muito certo. E aí eu comecei, cara, o primeiro deu bom, vou ensinar, vou fazer a segunda aula, vou fazer a terceira. Tudo sozinho. Tudo sozinho, cara. Lá em casa, botava o celular e dava aula. Só que eu tenho uma coisa que é o seguinte, sempre querer fazer melhor. Sim. Então, aí eu já vi, não, eu fazer vídeo sem aparecer não é legal, eu tenho que aparecer. Aí o vídeo que era aqui, só pegando daqui pra baixo, eu já joguei aqui. Ah, pô, mas essa aula tá muito monótona, cara, eu tenho que começar a criar uns quadros, eu tenho que começar a fazer um conteúdo diferente, tudo mais. Aí eu comecei a fazer um quadro que era o Mitando, né, que eu pegava, porque aí já tinha começado o lance de vídeo de música, de pagode no YouTube com a Rádio Mania. E aí eu comecei a assistir ali a Rádio Mania, FM Dia, né? E aí, Belo, Péricles e tudo mais, aí eu vi o que os cavaquinistas faziam, e aí executava aqui, tirava os improvisos deles, né? Principalmente do Didi, que tinha um estilo ali que eu gostava muito, que eu gosto muito, e ensinava isso. Falou, ó, pessoal, tá vendo esse improviso que ele fez aqui? Que legal, foi isso aqui que ele fez, tal, e explicava teoricamente a técnica que ele usou e tal. E isso chamou a atenção dos cavaquinistas. A galera, pô, aquele maluco lá faz um negócio bacana, cara, lá em Brasília e tal. E aí eu comecei a ficar meio que próximo dos cavaquinistas, porque, por exemplo, o Didi mandou mensagem, pô, Leandro, obrigado aí e tal, legal demais. Legal. O GG que tocava no Arlindo na época, né? Tanto que o GG, anos depois, foi pra Brasília. Aí começou, eu já tô indo pro lance das entrevistas. Sim. Aí anos depois o Arlindo foi fazer show em Brasília, e o GG já me conhecia na internet por esses vídeos que eu fazia. E aí ele falou, pô, tu vai lá no show? Eu falei, pô, vou, tal. Aí a gente se encontrou nos bastidores. Aí eu falei pra ele, GG, tá gostando dos vídeos de cavaco? Ele, pô, tô gostando, parabéns, tá muito legal, tal. A gente assiste, tudo mais, parabéns. Aí eu falei, GG, tô com a ideia de gravar umas entrevistas, cara, que eu acho que vai ser legal, assim, a gente ouvir os cavaquinistas, pra saber como os caras, né, desenvolveram, com as influências e tudo mais. E aí aí eu comentei isso com ele, ele falou, pô, cara, vamos gravar. Eu falei, não, beleza, a gente vai marcar aí e tal. Ele falou, cara, vamos gravar agora. Eu falei, cara, mas eu só tô com o celular aqui. Aí, pô, vamos fazer. Eu falei, vamos. Aí peguei o celular, Sim. que foi a primeira entrevista que eu fiz, que tá lá no canal até hoje. Aí eu puxei o celular, tô até com a camisa da feijoada que o Arlindo tava tocando, Sim. Que tinha, tu comprava o ingresso e ganhava uma camiseta e tal. E tô lá com a camisa laranja lá e gravei esse papo com ele totalmente sem roteiro, totalmente sem pensar assim, o que eu vou perguntar. E dali já nasceu um conceito que eu trago até hoje, de, cara, eu acho que o improviso nesse caso, ele funciona muito bem, porque eu já conheço o segmento, assim, já vivo isso desde os 12 anos, então, e como fã dos caras, né, da grande maioria, né. Eu ia até te fazer essa pergunta mais pra frente, mas vou aproveitar que você entrou nesse nicho. Você se prepara para as entrevistas? Cara, a única que eu parei, assim, pra refletir com mais calma o que ia acontecer e tudo mais foi a do Zeca. Sim. Porque foi um marco pra você. Foi um marco, era ao vivo, né? Sim. E é uma figura que eu sentia uma falta de conteúdos novos, de histórias novas na internet. Então eu tentei estudar mesmo o que já foi feito antes para tentar extrair coisas novas. Sim. Alguma coisinha ou outra saiu, talvez não como eu esperava, né? Porque ele é um artista difícil de entrevistar, Sim. no sentido assim de você tirar coisas novas dele. Tem isso, né, cara? A gente não consegue tirar as coisas, né? É difícil. Tem uns caras que você cria uma expectativa e fala, pô, vou tirar, não sai, não vai. É difícil, cara. E isso é natural, a gente tem que respeitar isso, sabe? Porque nem todo mundo é aberto também para poder... Pra render num papo, assim, sabe? Isso tá tudo certo. Mas assim, cara, me tratou super bem. É um cara que antes de gravar, ele veio na minha equipe assim, pô, o pessoal já almoçou? Não, pô, prepara o almoço aí, traz almoço pra todo mundo. Legal. E aí, tá tudo certo, tá precisando de alguma coisa e tal. Ele é esse cara, entendeu? Sim. Ele é um cara super comum. Sim. Que ele não tem o que se espera de um artista normal numa entrevista, que é aquele cara que vai render, né? Sim. Ele vai trazer... Mas na verdade, o que a gente vê, eu nunca encontrei ele pessoalmente, é exatamente isso. Ele não tá preocupado com a internet. Sabe que ele fala, não tem emoção, realmente. E não é porque ele é o Zeca, não, é porque ele quer cantar e as coisas. E aconteceu pra ele dessa forma, né? Desse jeito. Ele tentou sair de todas as formas, não ser cantor, não, mas puxaram ele e falou: canta, vem cá, Zeca.
canta. E acho que é isso, é natural dele, né? Natural. Eu vou falar pra você, Everton, eu prefiro ele assim, autêntico, do jeito que ele é, rendendo quando ele quer e não rendendo quando ele quer, sendo verdadeiro, do que de repente aquele artista... Um cara moldado, né? Que tem que chega muito... Sabe, eu acho que essa é verdade, né? A verdade dele é essa aí, cara. Pelo menos, assim, não me tratou mal, pelo contrário, me tratou super bem. E eu gostei muito do papo, assim, mas poderia ter rendido histórias, mas, cara, assim, poderia, mas foi que da mesma forma que não rendeu, assim, não deixa de ter sido um marco. Sim. O simples fato dele estar na minha frente ali, eu trocando ideia com ele, sabe, foi o primeiro podcast que ele fez na vida. Depois ele fez outro. E você ficou assistindo por muito tempo? Cara, é doido isso, assim, eu não sou muito de insistir, sabe, porque eu acho que o cara tem que vir porque ele quer, sabe? Sim. Porque se o cara vier porque foi insistência, eu acho que o papo não vai render. Não foi. Mas eu tenho uma coisa comigo que eu fui construindo uma credibilidade, né, cara, dentro do segmento. Né? E essa credibilidade, ela vai abrindo portas. Então, a equipe dele começou a conhecer o meu trabalho, né? Então começou a ver que era um negócio sério, tudo mais. O filho dele começou a me seguir, a acompanhar tudo, começou a trocar ideia comigo na internet, né, o Luizinho. E aí um dia eu mandei mensagem pra ele, eu falei, Luizinho, deixa eu te falar, cara, você acha muita loucura aí fazer um podcast com seu pai? Ele falou, não, Brito, eu acho que pode rolar. Aí ali acendeu uma... Luizinho ali ficou... aí beleza, aí eu falei, cara, então beleza, vê com ele aí e tal. Aí a gente começou a trocar essa ideia, ele jogou a ideia, falou com a assessora de imprensa, me passou o contato dela, a gente começou a amadurecer a ideia. Aí meses depois, uns 2, 3 meses depois, a gente foi e marcou. Tanto que quando o Zeca chegou lá, eu fui lá pra me apresentar pra ele, porque eu sabia que ele não me conhecia, né? Ele não é ligado no negócio de internet, né? Eu falei, pô, Zé, que eu sou o Leandro, eu vou gravar aí a entrevista com você e tal. Falei até entrevista, porque podcast, né? Nesse caso foi entrevista. Sim. A gente tenta levar pra um lado de podcast, mas foi entrevista. Eu falei, eu vou gravar entrevista aí com o senhor e tal. Fiz questão até de falar senhor mesmo e tal. Ele falou assim, não, legal, bacana. Meu filho falou de você. Eu vim só porque ele, né, ele falou bem e tal, e falou que é um trabalho legal, e por isso que eu vim e tal. E beleza, a pessoa mais normal do mundo, cara. Ele falou, não, então, precisa de alguma coisa, só falar aí, tá? E tal. Terminei de montar, eu falei, aí tem uma questão, muita gente fala assim, pô, Leandro, tem gente que comentou, né? Pô, você não colocou nenhuma cervejinha pro Zeca lá? Eu falei, cara, eu tava no bar dele, cara. Todas as bebidas eram dele. Todas as cervejas estavam. Eu até perguntei, eu falei, Zeca, você quer que eu coloque alguma bebida ali e tal, na mesa, tudo mais? Ele falou, não coloca não, que eu não tô podendo e tal. Acho que ele tava tomando um remédio, alguma coisa assim. Mas, cara, foi um papo que eu acho que foi super marcante, não tenho certeza, foi super marcante, foi um marco. Eu fiz questão de fazer ao vivo e muita gente fala, caramba, Leandro, mas você fazer ao vivo com uma pessoa difícil de entrevistar, cara, com o tempo você vai se sentindo seguro, né, cara? E eu tinha certeza que ia dar certo. Ia fluir, cara, porque eu tenho o time e o feeling de saber até onde eu posso ir. Né? Então eu sabia que não ia ter nenhum tipo de problema e rendeu super bem, cara. Nesse lance das entrevistas você começou a fazer com os músicos? Isso, aí eu fiz com o GG. Gostei do resultado, porque também não tinha um conteúdo assim pra cavaquinista nichado, assim, né? E aí deu uma repercussão legal. Aí eu falei, pô, legal, vou fazer de novo. Aí o Mauro Diniz foi fazer show em Brasília. Eu já fiz contato com o pessoal que estava levando ele e marquei com o Mauro Diniz. Aí já fiz mais ou menos nesse formato, né? Não foi selfie, né? Aí eu coloquei o celular, gravei o papo, né? Captei o áudio um pouquinho melhor. Porque tem essa questão, né? Na internet você meio que vai aprendendo a fazer, né? Não tem hoje em dia até tem, né? Curso pra podcast, curso pra... Pô, tem uns caras que começam com podcast bala. Isso. Começa com o primeiro podcast e fala, que isso, já no nível, né? Mas às vezes não faz diferença nenhuma também, né? Porque às vezes o simples que você faz ali, você vai criando casca e você vai criando um conteúdo, às vezes com uma qualidade que a estrutura fica em segundo plano, né? E aí gravei esse muito melhor que o primeiro. Talvez seja até uma dica pra galera. É ir buscando sempre degrau a degrau, né? Aprimorar, né? Aí esse segundo com o Mauro já foi melhor. Depois gravei com o Marcelinho do Turma. Não sei se foi bem nessa ordem, assim, mas eu gravei com o Marcelinho. O Marcelinho ainda foi bem precário, porque a gente ficava muito suscetível ao que a gente encontrava no lugar que a gente ia gravar. Por exemplo,
eu cheguei para gravar com o Marcelinho, era num hotel que a iluminação do hall ali era muito baixa, era tudo escuro ali, e eu não tinha iluminação, eu tinha um celular só. Sim. Aí foi um vídeo que ficou bem escuro. E pra ter acesso a eles nessa época? Foi fácil? Cara, a turma tava em ascensão já. Tava bem grande já. Os seus vídeos de cavaco te ajudou? Muito, né? Porque aí a galera, os músicos foram conhecendo, então aí eu falava às vezes com o músico da banda, falava, fulano, pô, no caso do Turma, eu falei com o Filé. Sim. Falei, pô, Filé, tal, eu tô com esse projeto aqui e tal, ele já seguia ali o trabalho, aí o Filé falou com o Marcelinho. O Marcelinho até brinca com essa história, falou assim, pô, o Filé veio falar que tinha um cara ali querendo gravar uma entrevista comigo, eu tava meio cansado, cheguei lá, o cara só chegou com o celular, ele brinca muito, eu até tava com ele esses dias, ele falou isso, mas foi lá e gravou, e foi um vídeo que também a galera curtiu demais, aí começou a viralizar um trechinho ou outro ali, na época não tinha nem esse termo viralizar, né, mas cortes, não tinha começou a repercutir, por exemplo, nesse do Marcelinho, ele falou sobre essa questão de ceder as partituras, né, que na época tinha muito, e o Everton vai lembrar disso, toda vez que saía um trabalho a gente ia doido atrás das partituras, pô, já saiu aí as partituras do DVD do Turma, porque a gente queria ter acesso para poder tirar as músicas. Era difícil ter acesso. Era muito, aí aí começou a se criar uns grupos no Facebook ali, RRD, eu acho que na época já... RRD, cara? RRD Samba, não é isso? Não, mas não sei se era RRD, cara. Tinha um pagode, áudio, partitura, talvez. Tinha umas páginas assim que postavam as partituras lá, né? E aí eu perguntei pra ele, pô, e aí, o que você acha disso e tal? Ele falou, cara, é legal, mas é legal também a galera que, como a gente lá no comecinho, tirava de ouvido e tal. Aí, esses trechinhos assim desses assuntos foram meio que correndo ali, viralizando. E aí começou a crescer, aí eu fui tomando gosto, né? Sim. Só que aí eu vi que eu cheguei num teto em relação à audiência, porque eu vi que eu queria crescer, só que os cavaquinistas, eles estão num universo muito menor do que os músicos em geral do pagode. Ou seja, eu tava fazendo um vídeo para apenas cavaquinistas. Fica meio que limitado ali, né? Fica muito nichado. Aí eu pensei assim, cara, eu vou começar a gravar com músicos de outros instrumentos. Sim. Aí eu comecei a gravar com músicos de outros instrumentos, com produtores. E aí eu fui ampliando, e o canal crescendo, né? Opa, dá certo. Quando eu gravo com um violonista, vem os caras do violão. Sim. Quando eu gravo com um percussionista, vem o cara da percussão. Quando eu gravo com um produtor, aí vem já todo mundo, porque todo mundo quer ouvir o que o Prateado tem a dizer. Porque aquela sua entrevista com o Prateado é braba, né? Isso. É que 20 minutos de entrevista, Foi. 40 minutos? Cara, por aí, ele tava saindo pra ir pro show do Sorriso, na época ele tocava com Sorriso. E, inclusive foi no mesmo dia que eu gravei com o Sorriso, que também foi um caso bem importante, marcante, porque foi um artista gigante que aceitou gravar para um canal totalmente naquele momento começando, né? Isso é sensacional, cara. Por isso que assim, cara, a gente precisa falar das pessoas que sempre acreditaram no trabalho, né? Foi o caso do Bruno, eu mandei um direct para ele, uma mensagem, eu não sei se foi no Facebook, no Instagram, acho que não era Instagram ainda na época. E aí ele falou, não, Leandro, eu já conheço o trabalho, já vi um vídeo que você falou do Sorriso, porque dentro desse processo eu comecei a criar outros formatos, né? Sim. Não dava para eu ter entrevista toda semana. Então, para preencher o espaço, eu comecei a fazer quadros, assim. Então, por exemplo, o Sorriso gravou um projeto, na época, que eles fizeram tipo um reality show da produção, não sei se vocês vão lembrar. Eles foram para uma casa, ficaram lá, ficaram um tempo, né? Gravando, estudando as músicas. Isso, aí pô, foi inédito também aquilo na época, né? Eu acho que ninguém tinha feito ainda no pagode. Eu sou do cara que defendo muito os bastidores e os making off. Sim. Cara, você pegar a época dos DVDs, a pessoa ia lá ver o DVD, mas queria ver o making off. Era algo surreal. Então quando tem um projeto desse, de bastidores, como que é o convívio, todo mundo se interessa pra mim. Muito. Todo mundo se interessa. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo comentando isso. Sim. Aí eu lá em casa, coloquei lá na TV um vídeo, sentei e comecei a falar, pô, pessoal, isso aqui é muito legal, tal, pô, que ideia bacana. Falei isso, chegou neles. Sim. Porque naquela época não tinha tanta gente fazendo conteúdo pra internet. Então, qualquer coisa que eu fizesse, chegava no Em algum momento ia chegar. Teve um outro vídeo também que eu falei quando o Péricles mudou a banda dele. Que a banda dele era o Didi, enfim, era uma banda que tocava ali nos acústicos das rádios, e eu muito fã do Didi. Aí mudou a banda do Péricles. Aí eu fiz um vídeo falando, o Péricles mudou a banda dele, poxa, que pena, é uma banda tão boa, não sei o que, chegou no Péricles.
Caramba, esse negócio aqui, ele tem alcance, né, cara? E o Brito Pessoa, porque você era fã dos caras também. Sim. Como que foi rolando? Cara, era uma alegria gigante quando um artista comentava, né? Quando um artista mandava uma mensagem falando assim, caramba, tô vendo aqui. O Péricles foi engraçado, porque o Péricles, ele comentou comigo no dia que eu gravei uma entrevista com ele. Uhum. Aí, não, eu já conheço teu trabalho, eu lembro daquele vídeo lá que você falou da banda e tudo mais. Por isso que é importante você sempre fazer o trabalho da forma certa, né, cara? Sim. E às vezes a gente acha que as pessoas não veem, mas Pô, cara, eles estão vendo, cara. Então, eu posso abrir o jogo aqui? Sim. Pô, tu falou que viu uma entrevista minha, cara. Eu tenho que tirar essa onda, cara. Cara, já vi várias, pô. Porque chega, Sim, né? chega, você chega. tá ali no YouTube, você é recomendado. Até porque você é do ali. nicho, né? Faz parte do mesmo nicho, vai Isso. acabar chegando algumas Eu coisas. vi essa do Dudu, né? Do Pichote. Eu vi do Pelé Problema, que chegou pra mim também, esse corte do Xande, né? Que a gente comentou aqui antes. Enfim, devo ter visto outras também, porque eu sempre tô vendo alguma coisa. Porque faz parte do nosso trabalho também, né, cara? Você pode aprender com todo mundo, cara. Não é porque eu já faço há mais tempo que de repente você não faz um formato ali que eu falo, pô, legal esse formato, hein, cara? Esse negócio que ele tá fazendo aqui, esse jeito de fazer e tal. Então a gente tá sempre ligado, né, cara? E aí eu comecei a fazer esse projeto das entrevistas, mas fui criando os formatos, entendeu? E aí eu fui fazendo esses quadros, falando dos artistas, meio que chegava neles, e meu nome começou a ficar meio que conhecido ali no meio, nos bastidores, né? Até que eu bati também no teto dos músicos, ou seja, eu comecei a ver que o conteúdo que eu fazia já tinha chegado no limite do público pro canal crescer. Essa sua percepção você via em views? Ou em Em quantidade de vídeos, inscritos? número Qual era a de percepção que você tinha? inscritos, era uma análise, né? Número de visualizações, meio que o número de visualizações já não crescia tanto, né? E eu querendo sempre crescer, eu sempre tive isso, né? Cara, não, eu quero ser o maior e principal canal de Santo Pagode do Brasil. Então, Mais um vídeo pro canal. Meu irmão, isso já vem desde o começo. E eu acho que a gente tem que ter isso, né, cara? Por exemplo, não, eu quero ser o... E isso não tem nada de errado. Por exemplo, não, eu quero ser... Você pode ter... Não, eu quero ser o principal cara que faz entrevistas no meio do samba. Maneiro, isso não vai tirar nenhum mérito meu. É uma coisa que te motiva. Isso me motivava. Não, eu quero ser o maior e principal canal de Santo Pagode. E pra isso eu precisava ter números, né? E aí eu pensei assim, tá, beleza, já alcancei o público dos cavaquinistas, já alcancei o público dos músicos, já alcancei o público que gosta de ouvir os produtores, dos técnicos ali do pagode, aquele cara que é mais técnico, né, que não é tão público, né? Aí eu pensei assim, cara, pra eu explodir isso mesmo, eu preciso alcançar o cara que consome o pagode, né? Que não é o cara que quer saber a harmonia da música, nem o cara que quer saber como foi arranjada a música, ele quer simplesmente ouvir a música. Tá pronto, né? Aí eu pensei, tá, peraí, mas eu sei tocar cavaquinho, eu tenho uma galera aqui em Brasília que toca, eu conheço artistas que já gravaram entrevistas comigo e ganharam, e eu ganhei a proximidade com eles, né? Um desses caras foi o Thier, né? Bravo. E aí eu pensei assim, tá, então eu acho que eu vou gravar um acústico, vou montar uma banda base aqui, eu fico no cavaco. O apresentador é algo diferente. É algo diferente, inusitado. Até porque qualquer pessoa imaginaria que vou apresentar, não se colocar ali no conceito de banda, né? Isso, exatamente. E dentro daquele lance de, não, eu não quero abandonar o cavaco, né? Até aquele momento o cavaco, eu queria continuar tocando, né? E aí montei uma banda, e nessa banda tinha eu no cavaquinho, tinha o Paulinho, que é do Menos é Mais hoje, e tocou o pandeiro, que é um cara que esteve praticamente em todos os acústicos que eu gravei. Chamei ele, que sempre foi um músico muito requisitado em Brasília, cara. E é bom falar isso, né? Porque a galera pode pensar, pô, mas é um músico, cara, o Paulinho sempre foi muito respeitado em Brasília, porque ele era aquele músico da rua mesmo. Bravo mesmo. Brabo, tocava tudo. Primeira vez que eu vi o Paulinho tocando foi ele fazendo banda pro Sombrinha, ele tocando tantã. Aí eu mandei mensagem pro ele, rapaz, toca tantã demais, meu irmão, toca muito e tal. E a gente começou a ter uma proximidade. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei, Paulinho, tô com essa ideia aqui, cara, eu queria ver o que você acha. Pô, já tô dentro. Ele ficou no pandeiro. Aí tem músico que hoje tá no... O Matheus do De Propósito já gravou esse acústico também, o cavaquinista. Os meninos do Fala Comigo também gravaram comigo lá. Então meio que... Tem um que o Duzão tá tocando recorde. O Duzão tocou recorde, cara, verdade, com uma cantora aqui de São Paulo, cara. Caraca, Mas o Duzão já era Menos é Mais nessa época? Já era Menos é Mais, e foi culpa do Paulinho, porque a gente ia gravar o acústico e eu sempre gostei de reco, cara. Eu sempre gostei do reco, sempre gostei de 7 cordas. Então eu queria meio que montar uma banda dentro do que eu curtia ouvir.
Aí o músico do Reco não ia poder ir, que era o Brian, que hoje tem até um grupo lá em Brasília chamado Deu Vibe. Sim. Que é um músico muito bom e carismático, então ele somava no vídeo e ele não podia ir naquele dia. Sim. Aí eu virei pro Paulinho e falei, Paulinho, cara, o Brian não vai poder ir. Ele falou, não, eu conheço um cara do Reco aqui que ele segura bem o Reco. Foi bom que ter me lembrado disso, cara. Eu vou até postar isso aí esses dias, cara. Que legal. Aí ele falou assim, pô, tem um cara do Reco aqui que ele toca Reco Eu vi direitinho um vídeo, e tal. rapidinho essa história do Sorriso Maroto essa semana, eu vi um vídeo ontem. Tá ruim pra todo mundo, tem um vídeo do Mumuzinho tocando surdo, dá pra você voltar no... Exatamente. E aí ele foi, pegou o Reco, gravou. Eu tô tentando lembrar o nome da cantora, cara, mas vou lembrar daqui a pouco. E aí gravou esse Reco lá. Ou seja, já... Eu comecei a gravar esses acústicos meio que com essa ideia de, não, eu preciso expandir o meu público, né? Sim. E aí dei a ideia no Thier. Falei, Thier, tô com essa ideia aqui. Nesse tempo eu já tinha gravado aquela entrevista que a gente comentou aqui antes de começar, que é aquela entrevista no condomínio onde ele que morava. Começa ao meio-dia, acaba às 3 da manhã. E, cara, e o Paulinho foi o meu câmera naquela entrevista. Cara. Que legal. Eu tava lá no Rio. E aí eu lembro que eu joguei num grupo que eu tinha de músicos, falei, rapaziada, eu tô aqui no Rio, vou gravar uma entrevista com um cara aqui chamado Thier. E ele já era conhecido por ser compositor, né? Porque ele já tinha estourado Climatizar na voz do Ferrugem, né? E tudo mais. Aí eu falei, rapaziada, vou gravar com o Thier, mas eu tô sozinho, eu precisava de alguém pra ficar na câmera. Tipo esses perrengues que tu passa hoje. Tem que alguém olhar ali e tal. Meu irmão, como é que... Isso aqui, a galera não sabe, mas, por exemplo, ninguém sabe se realmente tá gravando ali ou deu uma pane. Então eu falei, cara, eu preciso levar alguém pelo menos pra estar ali olhando se tá tudo certo, né? É uma parada. E aí, Gustavo vai ser meu cara. Gustavo vai ser meu cara, velho. O cara que tá comigo nessa parada aí. Aí eu joguei no grupo, aí ele foi e me mandou uma mensagem, falou, tô aqui no Rio, porque na época ele tinha ido pro Rio tentar a vida dele. Sim. Aí começou a fazer banda pra uma galera e tudo mais, eu tô aqui no Rio, se precisar, não vou precisar. A gente marcou ali, acho que foi na Barra da Tijuca e tal, e fomos lá pra casa do Thier. E aí a gente ficou resenhando muito antes de começar a gravar. Então a gente chegou 2 da tarde e o Thier gosta de conversar, meu irmão. E aí juntou nós três, eu tenho até uma foto desse dia. E ficamos trocando ideia. Aí começou a meio que o dia cair, assim, eu falei, pô, tio, vamos gravar, só pra gente não perder aqui a luz, né? E aí a gente gravou essa entrevista que repercutiu muito, cara. Que o Deu muito impacto. Ele chora, né? Ele chora, cara. Ele fala do Arlindo, né? Do Arlindo, cara. E fala da correria dele e tudo mais. E ali, cara, tanta história, né? Porque eu cheguei ao Thier também em função do Leandro Learte, quando eu gravei. Isso que eu queria te perguntar, cara. A sua credibilidade, ela começou lá atrás, com o cavaquinista, com as aulas, mas você foi construindo um respeito dentro do segmento no bate-papo mesmo. De chegar, trocar uma ideia, não ser apelativo. E os caras começou a abrir portas. Até o lance que eu falei, desculpa cortar, mas é o respeito, é a forma que você aborda. Chama educação. Não é o samba, não é o podcast, não é o entrevistador, não é. É o ser humano, irmão. Isso aí, cara. É o ser humano. Eu também eu acredito nessa parada. Sem forçação de barra. As coisas vão acontecendo naturalmente, vai se encaixando e uma coisa vai puxando a outra. Mas aqui eu queria fazer um parênteses aqui. Aqui também não teve forçação de barra, foi tranquilo, cara. Mandei mensagem pro vou contar uma parada, eu vou achar isso, cara. Uma vez, ele postou que tava vindo pra São Paulo, eu falei, irmão, você vai estar em São Paulo, você precisa de alguma ajuda aí, eu posso ser seu motorista. Eu vou achar isso, cara, você vai ver. Eu vou tacar isso na tua cara a vida inteira agora. É verdade, essa mensagem tá lá. Tá lá, cara, tá lá, pô. Cara, mas respondendo a tua pergunta assim, sobre essa credibilidade, eu acredito muito na questão da conduta, sabe? Porque eu sempre fui muito preocupado com a conduta dentro do trabalho que eu estou fazendo. Então, desde da abordagem, desde da conduta quando eu chego na casa da pessoa, com a educação, com a cordialidade e tudo mais. E eu acho que, além disso, a galera percebeu que o intuito do meu trabalho não era aparecer, não era colher uma fama, né, pegar um rebote da fama da pessoa. Não, cara, eu sempre fiz porque eu amo o samba, amo o que eu faço, e aquilo pra mim era uma grande satisfação, não era nada pensando em ter um retorno de visibilidade, dinheiro, até porque dinheiro, meu irmão, demorou a acontecer, a ter um retorno financeiro, mas demorou muito, porque até então eu fazia porque eu curtia fazer. E sempre foi um hobby, né? Sempre foi uma coisa que eu fazia igual você tá fazendo. Não, eu trabalho, tenho que correr atrás de não sei o que, eu tenho que estar...
Entendeu? Pegando esse gancho. Hoje você é o Leandro Brito, do YouTube e tudo. Mas e nesse meio termo que você não tava ganhando, não tinha renda, Que eu você fazia? tem uma família, você tem Sim, filhos, e aí o sim. que você fazia, cara? Cara, então, eu sempre... Naquela época que eu falei que eu entrei na faculdade, eu continuei. Então, eu fiz faculdade, aí eu me formei em administração com ênfase em marketing. E aí entrei... cara, é tanta coisa que eu já fiz coisa pra caramba. Sério? Aí eu entrei no estágio, lembra que eu falei que eu entrei no estágio? Esse estágio era de operador de telemarketing. E aí eu ficava no operador de telemarketing à tarde. Você vendia o quê? Cara, eu trabalhava, na verdade, era no telefone do governo de Brasília. Sim. Então era 156. Então eu queria fazer reclamação de não sei o que, não sei o que lá, era eu. Aí depois eu consegui ser promovido pra atender o SAMU. Porra. Meu irmão, loucura. Aí eu ia pro SAMU, atendia de madrugada. Então, mas fulano aqui caiu, morreu, aqui, manda uma ambulância. Eu era o cara que atendia lá. E nisso eu fazendo faculdade. E aí depois eu consegui entrar num banco e me tornei bancário, mas com a função de atendimento telefônico também. Sim. E aí nessa empresa, que é uma empresa grande lá de Brasília, que minha mãe já trabalhava como copeira. Olha que história legal, cara. Minha mãe, ela entrou como copeira nessa empresa. E minha mãe, se eu sou legal, o Leandro é legal. Minha mãe é uma pessoa incrível, cara. Então ela era aquela copeira que todos os chefes, é uma empresa militar, e os generais, todo mundo era apaixonado por ela. É apaixonado por ela, né? Hoje ela já é aposentada e tal. Mas ela sempre teve uma credibilidade muito grande. Então a questão da credibilidade, ela é independentemente de onde você esteja, a credibilidade ela te ajuda, né? Sim. Então minha mãe sempre foi uma pessoa super querida, profissional e tudo mais. E era a senhorinha do café, era minha mãe. Cara, então a gente tem nessa parte, a gente tem história muito parecida, que minha mãe também era copeira. Olha. Uma hora dessa, minha mãe deve estar em algum samba lá. Minha mãe gosta do samba também. E é muito legal, porque isso vem um pouco, né? Vem muito. Então, aí minha mãe conseguiu, através desse network que ela tinha lá, conseguiu uma vaga para eu trabalhar lá. Sim. Conseguiu para minha irmã primeiro, que trabalhou lá durante anos e anos, depois conseguiu essa vaga. Cara, sua irmã vai ficar brava contigo. Você chamou tua irmã de... Não é. Trabalhou lá anos e anos, vai Hoje dar ela ruim em trabalha casa. comigo, inclusive, minha irmã. E aí eu consegui essa vaga para ser operador de telemarketing nesse banco. Sim. Mas lá, como era uma empresa maior, eu tinha possibilidade de crescer, de ser promovido para outra área e tudo mais. E aí eu vi que se eu continuasse estudando, eu teria chance de crescer lá. Então eu fiz várias pós-graduações, aí fiz em recursos humanos, em marketing, em gestão estratégica. Eu falei, não, vou crescer dentro dessa empresa, vou ser um executivo aqui nessa empresa, meu irmão. Só que aí eu comecei a entender que empresa privada não depende só de você. Você depende do teu chefe gostar de você mais do que ele gosta do outro. Sim. Daquela vaga, a única vaga que surge, você ser o escolhido dentro do universo de 30, 40 pessoas. Então é algo que vai além de você ser o melhor. Sim. E eu procurava ser o melhor dentro da função que eu fazia. Fui o campeão de vendas, de consórcio do Brasil da empresa. Era o Leandro Brito. Vendeu não sei quantas cotas de consórcio. E eu sempre articulando bem no telefone ali e tudo mais. Me destaquei e tudo mais, só que não progredia. Sim. Eu falei, meu irmão, isso aqui eu não vou conseguir o que eu quero aqui, cara. Mas isso tudo eu fazendo, me esforçando pra caramba, só que na minha hora vaga eu tava no canal lá, gravando coisa pra caramba. E aí eu vi, cara, eu acho que eu tenho que focar no que de fato depende só de mim. Porque eu sempre tive isso, cara, eu não quero depender de você. Sim. Eu quero depender de mim, do meu esforço. Por isso que eu não me mantive em grupo, porque lá eu dependia de outras pessoas, cara. Sim. Não tô dizendo que grupo não dá certo, não é isso, mas assim, a minha postura é de intensidade o tempo todo no que eu faço. E se você depende da intensidade total de outras pessoas, às vezes a pessoa tem uma intensidade diferente da sua, pô. E tá tudo certo também, não tem problema. Sim. Só que, cara, é difícil. Quem tem grupo sabe, Sim, cara. É difícil, às vezes você tá no momento de entrega ali total. Ligado 220 e aí você olha o o cara. companheiro, ele tá no momento da vida mais difícil, ele tá em outra vibe, ele tá com a cabeça, enfim. E nisso eu fui bancário, operador de telemarketing. Hoje eu tenho um pavor de telefone, cara. Tá ligado? Tipo, de ligação. Quem me liga fala assim, pô, Leandro, não atende, cara. Eu acho que é um pouco dessa época que eu atendi muito, cara. Já teve uma vez que eu saí do telematrícula, porque era atendimento do governo, às vezes você atendia reclamação, às vezes você ia pro telematrícula, que era a época do ano que as pessoas ligavam para fazer matrícula. E eu dobrava o horário. Tipo, você trabalha 6 horas
e você poderia fazer uma carga horária um pouco maior para ganhar uma hora extra ali, né? E aí eu fiz, sei lá, 10 horas de atendimento telefônico, saí de lá direto pro hospital, porque saí de lá com a nuca doendo, a pressão louca ali, muita ligação e tudo mais, porque eu precisava de uma graninha um pouco melhor para de repente comprar uma câmerazinha ali. Os vídeos no ar. Os vídeos no ar. Mas a galera que trampava contigo ali via, assistia, comentava, ninguém falava nada? Cara, eu não via porque era tudo muito pequeno ali, né? Era tudo muito pequeno. No banco, a galera começou a ver alguma coisa porque já começou a ter rede social, aí um seguia o outro que viu postando, entendeu? Aí eu até tentei criar um outro perfil pra ficar só pra galera, mas eu vi depois que não adiantava. E aí isso foi crescendo. Aí a grande virada de chave, que eu considero, quando eu gravo os acústicos, cara. Aquele acústico que eu montei a banda, ali foi a virada de chave. Por quê? Esse vídeo que eu gravei com o Thier, que foi num estúdiozinho bem pequenininho assim, cara, tem um fundo de pedra assim e tal. Aí, como eu falei, tinha o Paulinho, tinha os meninos do Fala Comigo tocando ali também. Foi um conteúdo que viralizou muito dentro da realidade da época, né? Sei lá, bateu 100 mil visualizações, 200 mil visualizações. Eu falei, caramba, 200 mil visualizações, isso aqui é muito bom, cara. Aí chamei depois o Thiago Soares. Na verdade, antes do Thiago, eu chamei o Dinei, que eu também tinha conhecido nas entrevistas. Ele viu do Thier, e aí eu já tinha um contato com ele e falei, Dinei, vamos nessa. Por isso que eu valorizo essa rapaziada até hoje, porque eles me ajudaram muito. E foi uma troca, né? Muita gente fala, mas o Leandro ajudou tal pessoa. Cara, na verdade eu entendo que a melhor ajuda é quando é mútuo, né? Tipo, eu tô aqui, mas de repente, cara, alguém pode me ver aqui e abrir uma porta lá, ou seja, um ajuda o outro, né, cara? Eu acho que esse é o maior documento que você tem, que as pessoas muitas vezes podem falar, não surgiu do nada. Não é do nada. Não é do nada. Já tem uma história construída, né? É uma construção, cara. Aí o Dudinei rodou muito bem também. E eu sempre contando com parceiros lá em Brasília, o dono do estúdio que cedeu lá sem cobrar, os músicos que pilharam, porque era bom pra eles também, né? Ter a visibilidade, aparecer. O próprio Paulinho já falou isso, caramba, muita gente começou a me ver, cara, porque ele sempre teve aquele dreadzão ali e sempre tocou muito, então o nome dele começou a ter uma relevância ali dentro dos músicos. Ou seja, foi um plantio ali, né, cara? Uma construção mesmo. Aí já teve gente que falou, pô, lá em Brasília tem um cara lá que faz uns vídeos lá, tem músicos bons, cara. Sempre teve músico bom em Brasília, mas aí começou a aparecer para outras regiões, né, para outras cidades, né? Tanto que esse acústico com o Thier é falado até hoje, cara. E aí eu pensei, caramba, tá, mas dentro desse estúdio pequeno, eu já não consigo pôr uma plateia, porque eu pensei, não, eu quero fazer igual a Rádio Mania, eu quero fazer melhor do que a Rádio Mania faz, pô. A Rádio Mania faz um negócio lá que tem um público, eu quero botar esse público aí. Junto, porque o pagode sem o público não tem aquele, né, aquela graça. Aí eu entrei em contato com um amigo lá de Brasília chamado Valerinho, que ele tinha um estúdio mais ou menos como isso aqui, um fundo preto, e aí tinha um espaço que dava para colocar um público. Aí eu falei, Thier, já mandei no Thier de novo. Cara, lembra aquele vídeo que a gente fez lá? Ele falou, pô, tá dando uma repercussão aqui e tal. Cara, tive uma outra ideia de gravar, mas agora com plateia, com público. O que você acha? Pô, foda, vamos nessa, é só marcar, vamos fazer. Aí eu pensei, caramba, mas eu vou ter o estúdio durante o dia, dá pra gravar mais de um. Aí falei com o Thiago Soares. Falei, Thiago, tô com essa ideia, vamos nessa. Aí eu falei, tá, mas eles estão no Rio. Isso que eu ia te perguntar, custa disso? Então, e esse custo, como então, é que foi? aí, pô, eles estão no Rio, o que eu vou fazer? Eu falei, Thiago, seguinte, e se eu mandar passagem pra vocês virem, e eu quebrado, tá? E eu fizesse um eventozinho aqui em Brasília, vocês vão lá, cantam algumas músicas lá, pra eu pegar uma grana aqui, pagar as passagens, pagar o custo do estúdio e tudo mais. Pode ser? Demorou, Leandro, vamos nessa. Então aí eles meio que foram já com a ideia de fazer essa participação no pagode à noite, para eu conseguir a grana, pagar os custos e fazer o trabalho sair, sacou? Isso que é legal. E eu tenho até hoje, eu vou postar de novo, hoje eu tô lembrando várias coisas. Eu tenho até hoje o flyer desse evento, cara. Top, Thier e Thiago Soares tocaram nesse dia, e aí a gente conseguiu a grana. O principal objetivo era poder os caras gravar. E aí a gente gravou esse projeto, que aí ficou num nível muito maior, assim, porque o público cantando junto. E aí eu fiz cavaco só com o Thiago Soares, porque
eu não ia conseguir fazer cavaco com os dois, porque eu não ia conseguir tirar todas as músicas e cuidar de tudo, porque, cara, foi surreal a gravação, pô. Porque era eu no cavaco aqui, aí tá todo mundo pronto, tá tudo certo? Tá, que música vai ser? Não quero despedida. Aí eu levantava, dava o rec nas câmeras, sentava, vamos. Aí, não, eu quero todo mundo cantando e tudo, terminou. Aí eu ia lá, tirava o rec. Loucura. Quem vê o vídeo fala, caramba, tá bem feito, assim. Uma coisa que até hoje eu assisto e falo, cara, dentro da realidade que eu tinha na época, tá muito legal. Uma lentezinha 50mm, uma iluminaçãozinha ali. É o que eu falo, é fazer o melhor dentro do que você pode. Naquela época era o que eu podia, cara. E até hoje é uma coisa que eu olho e assisto com orgulho. Porque eu sei a correria que foi por trás daquilo ali. Que esses bastidores é o legal dos bastidores, dessa correria de você movimentar para entregar um bom produto. Isso, exatamente. E aí, aí eu chamei o Matheus de propósito para fazer o cavaco com o Thier e fiz o cavaco com o Thiago. Cara, o negócio viralizou muito. Você que editava? Eu que editava. E aí o Thier criou um arranjo ali em cima da música Seu Balancê, que aí o arranjo viralizou também, que ele bota um G-Chá ali e tal. E aí tem umas viradas que na hora, foi tudo na hora. O Thier falou assim, é o seguinte, você vai fazer um G-Chá aqui, aí o repique vira aqui na primeira, aí depois o surdo vira aqui, não sei o que, pá, e vamos. E o repertório ele me mandou assim, dias antes, eu meio que passei pros meninos da harmonia ali e tal, na hora a gente foi acertando algumas coisas e foi. Viralizou. Eu falei, caramba, esse negócio aqui de gravar audiovisual, assim, esse tipo de gravação é o que pega a galera. E aí, já entrava alguma coisa de YouTube aí, não? De grana, você fala? Cara, não entrava, por quê? Porque a gente subia e aí já as editoras já puxam a monetização, né? Aí já... Mas eu não tava nem aí pra isso, velho. Eu só queria ver a galera assistindo em casa aquilo ali, meu irmão. E, e muita gente assistindo, né? Aí, falei, cara, isso aqui, ó, o negócio tá aqui, ó. A virada de chave é essa aqui. E nisso eu continuei fazendo as entrevistas, porque o que eu percebi? O audiovisual, ele me dava... Audiovisual, assim, os acústicos ali me davam projeção. Mas as entrevistas me davam credibilidade, né? Porque era o que me dava ali o contato com os artistas, era o que fazia o teu contato pro cara começar a valorizar o Leandro Brito, era pessoa, a primeira porta né? Aberta, né? Exatamente. E aí fui fazendo os dois. Só que aí teve um momento, cara, eu tô falando assim um atrás do outro, mas você pode interromper, tá? Não, fica à vontade, meu velho. Mas é que você tá falando... Você tem certamente você tá falando coisas que as é. pessoas têm dúvida. Como que surge Leandro Brito, né? Contextualizar tudo isso, né? E aí, cara, eu percebi isso, cara, os audiovisuais me dão projeção e as entrevistas vão me dar relevância, credibilidade. E aí os grupos começaram a falar assim, pô, Leandro, você não grava aqui fora do estúdio, não? Porque a gente quer gravar um conteúdo e tal. Aí um grupo lá de Brasília, chamado Primeiro Beijo, falou assim, Leandro, a gente quer gravar um DVD, porque naquela época era DVD, né? E aí a gente queria que você fizesse e tal. Gravei. E aí eles tocavam... muito pagode 90, aquela coisa que a galera, todo mundo gosta, né, cara? Então também bateu 1 milhão de visualizações, né? Caramba. E aí todo mundo lá começou a falar, pô, Leandro lá em Brasília grava uns negócios que dá certo, cara. Ele lança no canal dele, porque até então ninguém tinha canal no YouTube, os grupos não tinham canal no YouTube, o meu canal já tava ali, sei lá, com uns 100 mil inscritos, por aí, sei lá. Gravei esse no Primeiro Beijo, bum. Aí veio vieram outros ali no meio e tal, mas enfim, aí veio o De Propósito. Aí os meninos de Propósito me procuraram, que era o grupo mais conhecido de Brasília ali na época, era o De Propósito. Aí eles marcaram uma reunião comigo e falaram, Leandro, a gente quer gravar um projeto de 9 anos do De Propósito. Já era essa formação atual? Já era essa formação, a mesma formação. Acho que o Matheus do Cavaco, ele era meio banda ainda, porque o Matheus, eu não sei se ele comenta isso aí, mas o Matheus é advogado, o Matheus é um cara que ele tem advogado, funcionário de um banco lá em Brasília, concursado, então assim, ele tava meio que naquela, caramba, tá tudo certo aqui na minha carreira, tem escritório de advocacia, o Matheus é brabo, rapaz. Mas aí é aquela história do sonho, né, cara, o sonho dele sempre foi a música, então, aí enfim, fazendo esse parênteses, ele, naquela época eu acho que ele tava entrando pra capa do grupo, sabe? Aí entrou pra capa do grupo, mas era basicamente a mesma galera. E aí eles falaram, Leandro, a gente quer gravar um projeto de 9 anos do DP, e a gente quer fazer um projeto chamado Luau do DP, a gente quer fazer um projeto a céu aberto, e grande, cara, porque eles já eram grandes em Brasília, era um grupo que bombava em Brasília, era De Propósito. E eu fiquei muito feliz na época, porque eu sempre gostei do trabalho deles, e era meio que, caramba, o maior grupo da cidade quer gravar uma parada comigo, então vamos nessa, vamos dar o melhor e vamos fazer um trampo melhor do que todos os que eu já fiz.
Aí já contratei uma equipe um pouco maior, já botei câmeras melhores. E era sei lá, a gravação, vamos dizer que tinha ali umas 2.000 pessoas. Era um projeto grande, deles. Era um projeto grande, responsabilidade e tal. Aquele negócio de anunciando na TV, pá, não sei o que. Gravamos. Explodiu lá no YouTube, cara, explodiu. Hoje o bloco lá... É que eles têm um bloco cantando Belo? Sim. É muito bom esse mesmo. E aí, pum, explodiu. E aí, meses depois, um grupo que eu não conhecia falou assim, pô, Leandro, um amigo aqui e tal, tem um grupo que quer marcar um papo contigo, porque eles querem gravar um negócio e tal, não sei o quê. Aí eu falei, vamos marcar. Na época eu não tinha um escritório, tal, não sei o quê. Vamos marcar ali no shopping e tal. Aí cheguei lá, eram 3 caras. Um chamado Jorge, um chamado... Deu certo esse grupo aí, não? Uau, acho que deu. Um chamado Jorge, o outro chamado... Deixa eu tô lembrando quem foi. Um chamado Ramon, que só ficava calado ali no canto dele, mas já conhecia o Ramon, porque já tinha gravado comigo os acústicos, ele já fez um também, não lembro exatamente qual foi que ele gravou, mas estava. E um chamado Góis. Aí marcamos esse papo lá na praça de alimentação, aí o Jorge sempre... A gente percebe quem tem um perfil de liderança, né, cara? Mais Isso articulado, independentemente do nível que o grupo esteja, ou que o trabalho esteja, sempre tem aquele que é o que toma a frente do projeto. Mas ele veio e falou assim, Leandro, caramba, velho, a gente acompanha o seu trabalho, a gente acha muito legal. A gente tem... O que eu senti dele, gana, cara, de vencer. A gente tem um trabalho, cara, que eu acredito muito, cara. E a gente quer gravar um projeto. E a gente colocou um gordinho agora pra cantar lá do Gama, cara, que ele é muito bom, ele tem que conhecer, o cara é bom. Tipo assim, como se ele quisesse me convencer a acreditar. Não que precisasse também, mas assim, eu senti que ele queria vender muito aquela ideia, que eu comprasse aquela ideia, né? Nem precisava fazer muito esforço, porque eu ia gravar de qualquer jeito. Porque, como eu falei, eu sempre acreditei em tudo. Todo mundo que me chama para gravar alguma coisa, eu gravo. Claro que hoje depende de uma questão de custo, que a gente sabe que é difícil e tudo mais. Mas na época eu falei, vamos fazer, meu irmão. Quando vai ser? Ah, vai ser em tal data, vai ser na beira do lago, a gente quer fazer assim, assado, muito organizado o projeto. Fomos lá, gravamos esse projeto. No dia choveu horrores, foi uma gravação assim, que deu tudo errado. Era pra dar tudo errado. Cara, teve muito problema, porque choveu, aí perto do lago, aí chove, luz, aí mosquito vem pra luz, aí vira aquele... Meu irmão, era um evento que eles estavam fazendo um evento para conseguir me pagar e conseguir pagar os custos gerais ali do evento, ou seja, se pagar. E choveu muito, então já não... só o simples fato de chover já prejudicou o evento. E durante a gravação choveu, então teve que parar a gravação. E nessa tem uma imagem muito marcante que começou a chover e aí eu tava na câmera principal, que eu fazia a câmera também. Eu tava na câmera principal e a câmera era alugada. Então eu tava com uma sacola em cima da câmera e ali tentando pegar o foco, tentando seguir ali os integrantes do grupo, do Zão principalmente, que estavam em pé, e tentando fazer ali o foco, e mosquito, luz ruim, enfim, uma loucura assim, né, cara? E aí teve uma hora que começou a chover muito, os próprios músicos falando, cara, vamos ter que parar porque tá chovendo aqui, molhando instrumento, molhando câmera, alugado. Eu falei, cara, vamos dar uma pausa pra pelo menos parar de chuviscar, né, e tal. E nisso eu desci, eu tava em cima de um bistrô, meu, loucura, mano, loucura. É por isso que eu falo, cara, a gente não posta, a gente só posta a vitória, claro, né? Mas meu irmão, eu tava em cima de um bistrô, porque eles não tinham, a gente não tinha conseguido lá os praticáveis, né? Então eu falei, cara, o que tem... Eu sempre fui esse cara o que dá pra resolver? Contra-regra, o que tem alto aqui pra eu subir? Ah, tem bistrô. Pô, um bistrôzinho pra ficar equilibrado. Não, alguém segura o bistrô, eu subo no bistrô, fecho o tripé da câmera e fico aqui como um monopé aqui e fico... Vamos fazer o que dá, meu irmão. O que dá é isso. Vamos resolver o problema. Vamos resolver, não tinha como não fazer, né? Subi no bistrô, a pessoa segurava e eu ficava aqui, ó, equilibrando, tentando fugir dos mosquitos, tentando... Meu irmão, loucura, loucura. Mas enfim, nessa hora teve que dar uma pausa. Aí eu fui lá atrás pra falar com a galera, que eles desceram do palco e tal. Aí eu falei, rapaziada, vai dar tudo certo, mandar uma segurada e tal, só esperar a chuva baixar. E nessa hora eu olho pro lado, e aí o Jorge tava chorando, cara, chorando assim, velho. Chorando e tal, assim. Aí ele... A gente investiu uma grana nisso aqui, cara, sabe? Ah, não, meu irmão, vai dar certo, pô, vamos fazer, vai sair, pô, vai sair. Vai sair.
Aí ele, pô, enxugou as lágrimas lá, tal, lágrima misturada com a água da chuva, voltou pro palco e a gente gravou, meu irmão. A gente pegando toda essa sua linha de história e tudo, a gente chega na era do podcast, que é um marco, é um virar de chave para o movimento do pagode, que eu acho que precisa muito. E o trabalho que você tem feito ao longo dos anos é muito importante. Você estreia com o Thier e aí você começa a galgar alguns artistas que não passaram na época das entrevistas. Isso. Eles não vieram. Então, o que isso representa para você e qual a importância que você julga do podcast e também um ponto que o Everton estava comentando, que é a responsabilidade que, sem você querer, te entregaram para o movimento. A responsabilidade, eu acredito que é em função do crescimento, né? Meio que natural, né? A partir do momento que você cresce e o seu trabalho vai ganhando importância, não vem só o bônus, né? Vem o ônus de você ter responsabilidade, né? O podcast, cara, o que acontece? O crescimento do canal ele se deve muito aos audiovisuais, né? Os audiovisuais foram uma virada de chave ali, o canal passou de 1 milhão de inscritos, muito em função de vários vídeos que viralizaram, né? Só uma pergunta rapidinho em relação aos trabalhos audiovisual. A sua retenção nesses vídeos são altas? Assim, a galera fica? Bastante, cara, bastante. Os vídeos mais estourados, assim, né? Os que tem mais visualizações, de 45, 50 milhões de views, ele tem uma retenção em média de 30%, 40%, que pro YouTube é muito, assim, sabe? Pro YouTube é muito. E recentemente um vídeo que explodiu, assim, porque na medida que o tempo foi passando, a entrega do YouTube também foi diminuindo, né? Sim. Essa época que os vídeos do Menos é Mais, de propósito, explodiram, o Quinteto, o Quinteto também tem números gigantes lá no meu canal, naquela época o YouTube entregava mais, né? Sim. Então, por exemplo, o último vídeo que deu um número muito significativo de vídeos no canal do Leandro Brito foi a roda de samba do Thier com o grupo Fala Comigo. Sim. Tá indo para 18 milhões de views. 18 milhões hoje? Porra, absurdo. Esse aí eu ouvi pouco, viu? Pois é. Aquela participação do Milcinho então, meu Deus do céu. Então, só que, por exemplo, tem vídeo do Menos é Mais com 45 milhões de views. Sim. Hoje, para um vídeo chegar a 45 milhões de views é muito trap, complexo, cara. É muito funk complexo. Trap, eu acho. Então, assim, a retenção ela fica nessa faixa, né? Show. Mas quando o canal explodiu ali, em função dos audiovisuais, eu tinha dado uma pausa nas entrevistas, né? E aí eu falei, não, vou voltar, cara, porque muita gente está pedindo, é uma coisa que, como eu falei, gera uma credibilidade, né? É um network importante também, um network é muito importante, né? E ele vai criando uma marca, fortalecendo a sua marca, né? Então eu falei, vou voltar. Só que aí tava surgindo esse lance do podcast no Brasil, assim, né? O Flow já tava muito bombado, né? O Podpah já estava ali começando a decolar. E aí eu gostei daquele formato, achei muito bem feito, né? Tecnicamente, mesa, não sei o quê. Só que em termos de papo, pra mim não mudou nada, porque eu sempre tive esse papo solto. Você sempre levou seu podcast, um podcast nas suas entrevistas. A mesma coisa, entendeu? Sim. Aí eu falei, cara, eu vou fazer igual esses caras aí. Igual quando eu falei que ia fazer, vou fazer igual essa Rádio Mania, igual a Rádio Mania, né? Essa rádio não, porque os caras são demais lá, né? Igual a Rádio Mania faz, porque é muito bom, quero fazer, vou fazer igual. Não, assim, modéstia à parte, falando sinceramente, eu vou procurar fazer melhor. Eu tenho isso comigo. O cara faz ali, é foda, mas eu vou tentar fazer melhor. Vou tentar. Será que consigo? Não sei, mas vou tentar. E aí eu vi o Flow, o maluquice, vou tentar fazer igual esses caras fazem aí, quiçá melhor. Quem sabe, né? Dentro da minha realidade, do meu nicho, né? Aí arrumei uma sala lá em Brasília, aluguei uma sala e fui montando as coisas. Fui montando, arrumei um amigo que faz mesa lá, inclusive a mesa que eu uso até hoje. Eu falei, pô, eu quero uma mesa aí e tal. Ele falou, brotherzaço meu, pô, a gente cobra o custo aí, vou fazer aqui. Fez uma mesa bonitona lá. Os microfones, eu falei com um amigo que vinha dos Estados Unidos, comprou os microfones. Show. Enfim, já tinha uma verbazinha ali, né? Não estava tão quebrado igual no começo, então já deu para comprar um equipamentozinho melhorado, não sei o que. Fui aprender como faz, como é que faz a questão técnica do podcast, né? Comprei os equipamentos, montei e fiz o primeiro com o Thier, novamente Thier. Eu falei, Thier, tô com uma ideia aqui, velho. É um tal de um podcast. Ele falou, o que pode o quê? É cast. Vamos lá. Foi o primeiro. E aí fiz em Brasília. Montei em Brasília, porque é onde eu moro, então, enfim. Só que eu contava sempre com a questão dos caras irem pra lá fazer show, né? E aí a gente começou a começou a ter uma repercussão grande, né? Porque era novamente um formato novo ali dentro do segmento, né, cara? Esse formato de podcast dentro do pagode e tudo mais. E aí foi viralizando, cara, também, né? Aí fiz com o Thier, não vou lembrar a ordem também, mas aí
eu sempre começo com as pessoas mais próximas, Sim, né? sim. Thiago Soares, Dinei, esses caras Pô, estão teve sempre uma do Thiago comigo. Soares que ele bebeu a Vera, né, velho? Putz, Bebeu a Vera. ali eu parei pra pensar que não é bom beber fazendo podcast. Aí eu parei ali. Sim. Pra não dar o problema do Monark lá que Sim, deu, né? pô. Duas monarcadas acaba o flow, né, meu velho? Então. Então foi isso, cara. E aí o negócio embalou legal e até hoje. Sim. Não vou parar assim, na real, né? A gente vê o audiovisual é o carro-chefe, Sim. mas o podcast é uma coisa que dá muita relevância, né? Sim, então, assim, ainda sim. hoje é assim, cara. Eu faço os audiovisuais pra caramba, a gente vem gravando a Resenha do Brito, que é um formato novo que a gente vem fazendo sempre. Já vou testar um formato novo, tava até falando pra vocês aqui dentro do Coisa estúdio, boa, aqui coisa onde a gente boa. tá fazendo algo mais intimista, porque eu acho que a gente tende a querer crescer as coisas Sim. e às vezes sai um pouco da raiz do que deu certo, né? Sim. E eu acho que os audiovisuais entraram muito nessa vibe, né? É. A galera... Ô Brito, no audiovisual, só pegando um ganchinho aí, no audiovisual, você também opina na parte musical ou você fica mais focado no vídeo? Depende do grupo, cara. É. Tem grupo, tem trabalhos que a gente opina, principalmente tentando direcionar o repertório para o que causa a retenção no vídeo, que é o Sim. que dá certo. Então, por exemplo, Leandro, você ajuda a escolher o repertório? Depende. Quando você chega com o repertório, tem músicas que eu sei que vão ser difíceis de ter liberação, são músicas que às vezes já foram muito gravadas dentro do canal, então aí eu, pô, Everton, acho que essa música aqui, cara, talvez não, mas não é regra. Ah, tá. Tem alguns casos, como foi, por exemplo, o caso do Quinteto, que eles chegaram com o repertório pronto, mas eu falei o seguinte, cara, esse repertório é muito bom, só que ele tá distribuído de uma forma que no vídeo não vai funcionar tanto. Aí eu peguei o meio do repertório, Sim. joguei pro começo, e aí aquele começo foi tão impactante que prendeu um pouco Prendeu até a o galera. final. É estratégia Porque mesmo. como é que eles montaram o repertório? Como todo grupo pensa quando monta um repertório para tocar no Sim. lugar. Eu vou começar com um repertório mais batido aqui, entre aspas, né? Enquanto a galera tá chegando, quando tiver cheio eu venho com o repertório principal. Só que no YouTube não funciona assim, no Sim. YouTube tá cheio desde o começo, né? Exatamente. Então você precisa trazer o começo, Vai esvaziando. fazer um começo impactante, né? A primeira tem que Prender. ser a pancada. É, É Tem que tipo, ser a pancada. eu falo com o Thiago Fox do Samba de Dó, eu estava te esperando aqui, Sim, segura, sim, a galera sim, fica. sim. Né? E esse feeling ali a gente teve em quase todos os vídeos, cara, que explodiam, sabe? Show. A gente meio que faz esse direcionamento quando a gente não bota a mão no repertório. Agora, tem grupos que a gente é mais próximo, que a gente está mais dentro do trabalho, Sim. que aí sim a gente bota a mão. Fala Comigo, que é um grupo que a gente está produzindo mesmo, né? Sim. Então, musicalmente eu produzi junto com o Felipe Dariva, que é um cavaquinista lá, que é fenomenal também. É um novo nome da produção musical, Sim. cara, que eu também acredito bastante, que está se renovando, né? Sim. E aí a gente faz essa divisão aí da parte musical, né? E do conceito, né? Porque grupo vai muito além, né, cara? Sim. Tem toda a questão do conceito, Sim, né? sim. Mas é uma coisa que eu gosto muito também, saca? Mas respondendo o Everton, e é isso, cara. Não são todos, mas em alguns a gente acaba dando alguns pitacos, assim, sacou? É porque eu também não quero botar, mexer num trabalho que pode ser que tá no caminho certo, tá identidade ligado? dos caras, né? Às vezes tu vem com um repertório e eu vejo assim, pô, acho que esse repertório aí... Mas, meu irmão, às vezes é isso que o povo quer, eu não sou dono da verdade, entendeu? Sim. Porque depois que dá certo, seria fácil chegar aqui e falar, não, eu tenho que fazer o repertório como eu acredito, porque eu explodi os vídeos. Não, cara. Irmão, tem vídeo... Mas não tem a fórmula, não tem. Não tem. Existem, né, alguns caminhos que você precisa ficar atento, né? Por Sim. exemplo, essa questão de começar já com uma porrada, de você ter um repertório que prenda a galera, de você gravar num ambiente que tenha um calor, né? Que Sim. seja algo... Resumindo, quanto mais próximo da realidade do que funciona, do que dá certo na rua, é o que dá certo no YouTube. Se você maquiar uma situação para jogar no YouTube, não vai ter, geralmente não tem, Sim. né, o impacto que o real dá, entendeu? É tipo, tem a receita, mas não é a fórmula, é os caminhos. Exatamente. Existem os caminhos. E esses caminhos vão mudando também, né? Sim, Esses mudou caminhos ao vão longo do mudando. tempo. Ô Brito, essa responsabilidade que a galera jogou em cima, assim, não jogou, você Eu busquei, na você real. buscou, você buscou com aquilo que você construiu. Por exemplo, existem alguns trabalhos da galera que faz a resenha do Brito, que eu já vi no Instagram, tem cara que chora, velho. Sim. O cara chora sim. pô, tô aqui, eu tô realizando um sonho e tal. Isso pra você te traz muita responsabilidade, obviamente. E de que forma que você enxerga isso, cara? Cara, assim, primeiro eu procuro entender essa responsabilidade, Sim.
procuro não utilizar isso como um fator comercial. Sim. Eu tenho esse cuidado. Porque é o sonho do cara. E eu procuro sempre deixar claro que, pô, é importante pra ele, eu tenho que respeitar essa emoção do cara tá fazendo trabalho comigo, de lançar pelo meu canal, mas eu sempre procuro ser o mais realista possível com ele, sabe? E não falar assim, não, vem gravar comigo que você vai realmente explodir. E utilizar isso como uma forma de fechar o negócio, sabe? Sim. Eu sou muito realista, cara. Eu falo, ó, meu irmão, o melhor da gente é que você vai ter. Sim. Ou seja, a melhor produção possível, a entrega. Só que, de fato, essa expectativa que você tem se tornar realidade depende disso que a gente vai fazer, mas de muitas outras coisas, cara. Muitas outras coisas. É a mesma coisa que aconteceu quando o Menos é Mais explodiu e a galera foi lá me procurar pra gravar e não, a gente quer gravar igual o Menos é Mais fez com você aí e tal. Cara, pode fazer a mesma coisa, a gente pode fazer no mesmo lugar, com o mesmo repertório, eu posso utilizar a mesma equipe, editar do mesmo jeito. Não quer dizer nada, não quer dizer que vai explodir como explodiu eles, como explodiu o Quinteto, como explodiu o De Propósito, porque existem vários fatores, né, cara? Deus. É Deus. A gente tem que fazer a nossa parte e o resto o homem lá vai escolher, cara. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sim, entendeu? é necessário. É Se a gente não fizer a nossa parte, Deus não vai honrar quem não fez por onde, entendeu? Eu acredito muito nisso, cara. As pessoas vão parar agora pra ouvir isso. É. Fale 3 grupos do Rio e 3 grupos de São Paulo. Grupos que eu curto? É. Cara, caramba, do Rio eu vou falar um Misturou, que é um grupo que tá retornando agora. Sim. E vai gravar um projeto agora, inclusive vai ter uma série de participações super maneiras aí. Sim. É um grupo que eu acredito, cara. Eu falei isso pra eles lá na gravação do Meu irmão acho que vai gravar com eles. Vai gravar, né? É um grupo que eu acredito, cara, porque é uma molecada que toca bem pra caramba. É aquela batucada, aquele lance que eu curto pra caramba. Então eu vou falar eles. Cara, eu gosto muito também do trabalho do... Cara, grupos, cara. Eu gosto do solo. Eu não vou falar dos já estourados, não. Sim. Eu vou procurar Fala, uma galera rapaziada que tá na luta aí. Tá na luta, né? Eu gosto muito do trabalho do Pegada do Bem, cara. É um grupo lá do Rio também. Pegada do Bem, vou procurar. Pegada do Bem, é isso. Eu acho que o nome acho que é isso, que é um audiovisual que eles fizeram que eu curti bastante também. E gosto também, cara, do trabalho do Guga Nandes, cara. Guga É bravo, eu acho ele um cantor assim muito bom, compositor, bom também pra caramba. Gosto de muitos outros, né? Porque na hora que a gente vai lembrando alguns, né? O Zil que me falou Ele também é muito bom, então curto muito o trabalho dele. Sim. São Paulo, cara, tem um grupo chamado Molecagem também, que é uma rapaziada bastante. que tem muito tempo de estrada, ó, Brito. Ele não joga bola muito bem, né, os caras, mas... É um grupo que tá na correria, né, cara? Eu valorizo muito isso. Como o Samba de Dom também, você falou do Thiago. O Thiago me procurou várias vezes pra gente tentar gravar alguma coisa com eles, mas nunca deu certo. Sim. Porque na época o orçamento nunca batia com o que eles tinham. Vamos falar a realidade, né? A gente às vezes passa um orçamento, por mais que a gente tente diminuir, tirar, mas por isso acontece até hoje. Daqui a pouco eu tenho uma reunião com um escritório grande que eu mandei o orçamento e a gente está tentando alinhar até chegar. Acontece independentemente, né? Sim. E na época com o Samba de Dom, eu passava ali, não dava pra eles, a gente tentava, nunca deu certo, a gente sempre tentou. Até hoje, eu acho que ainda vai rolar alguma coisa, a gente já conversou há pouco tempo sobre isso. É um grupo também que tá na correria e tá fazendo um trabalho legal. Eu gosto muito do Samba de Cosme, cara. Gosto dos meninos assim. Do menino que toca surdo lá, né? Do Marcelo, que já não é menino há muito tempo. O Marcelo já não é menino, é tiozinho, tio Marcelo. É um tio, ele fica querendo meter essa marra de garotão com os meninos. Vou garoto. Mas não é. Tiveram um acerto gigantesco agora em colocar a cantora que... A cantora, tá bem legal o trabalho deles. Eu esqueci o nome dela agora. Não sei o nome. Mas ela trouxe um outro ar pro trabalho e acredito que deu uma rejuvenescida no trampo. Sim. E eles estão produzindo bastante conteúdo também, então tá bem legal. E aí eu queria aproveitar, você tá falando desses grupos, eu queria citar alguns grupos que eu gosto muito, eu acompanho muito de perto. Não tem nenhum tipo de jabá aqui, tá? Realmente são caras que eu gosto. Eu gosto muito do Rodrigo Fella, que é meu irmão, meu parceiraço. Gosto muito do Vibe Ousadia, dos meninos do podcast lá, os moleques são incríveis. Tiveram uma sacada muito boa com o podcast. Tava falando com o Bruno ontem. Eu gosto muito do Fabinho Godoy, gosto do Pagode do Zóio, Pagode do Ed, tem uma rapaziada muito boa. Tem um cara lá em Osasco, o Renan Cabral já falou dele pra você, Pagode do Paulinho.
Sim. O pagode do Paulinho é um cara que, ele é o paizão de todo mundo, cara. Muito consolidado, a rapaziada gosta muito dele. E fala aí, Everton, mais alguém que você gosta aí, cara, que você tá... você vai arrumar um problema, você tá na noite, eu não tô, daqui eu vou pra casa, os caras vão brigar contigo. Tem o GG também. GG, tem o Michel. Cara, tem uma dupla aqui de São Paulo que eu curto muito, né? Assim, mas não é comercial, não vai estourar, não sei o que, não interessa. É um trabalho que, se me chamassem para fazer um audiovisual deles, eu faria com o maior prazer, porque eu gosto de fazer. Claro, a gente nem sempre grava o que a gente consome, né? Porque é trabalho, né? Profissional. Mas esse trabalho eu produziria com o maior prazer, essa parte audiovisual e tudo mais, e consumiria também, que é o Thiago e o Neva. É isso, Thiago e Neva. Eu vou mandar pra vocês depois. Mano, show. Eles são músicos assim de samba raiz, uma garotada assim. Eles têm, sei lá, 16, 17 anos, mas canta samba raiz assim e muito foda, muito foda. Show. Não, do Samba Merece Respeito? Acho que é isso. Samba Merece Respeito. Eles estão tocando cavaquinho, banjo, tal, vários vídeos. E tem mais uma, rapaziada, você falou do Samba Merece Respeito, 4 goles de samba. 4 goles. Esses moleques são bravos. Gente, pra mim Desculpa, tá, velho? Desculpa. Não, que isso, cara? Tá maluco. Até... Você é fofoqueiro, você fica que nem eu. Você tá falando pra caramba, velho. Podcast, né, velho? Podcast. Mas assim, gente, eu quero agradecer demais, Brito. Isso aqui é uma realização mesmo. Fico feliz. A gente poder estar aqui. Espero que você tenha gostado do papo. Que isso, gostei demais. Eu falaria aqui mais 2 horas tranquilo. Que legal, meu velho. Muito bom, que legal. muito bom. Meu parceiro Everton, obrigado, cara, por aceitar o meu convite. O meu convite. Pra mim é sempre bom estar com você, meu. Que nem a gente ficar aqui. Quando a gente para pra conversar. Porra, velho. Tá saindo da cadeia 2 horas da manhã, minha filha lá, pai, vamos embora. Quando eu vier de novo pra São Paulo, a gente marca de novo. Show. Com mais tempo e a gente faz uma resenha mesmo pra gente falar de tudo. Não vai ser nem um podcast comigo, vai ser mais uma resenha pra gente falar. Cara, vambora. Eu gosto pra caramba. Aguardem, hein? Conta comigo. Gente, o Botequim Podcast com muita alegria recebeu a maior página de samba e pagode. O cara que vem movimentando tudo isso aqui, ó. Leandro Brito, meu velho. Tamo junto, rapaziada. Parabéns, Foi um prazer, Leandro. viu? É nóis. Fui. Valeu, irmão. Tamo junto. Show.